presentes, né? Mais uma carreira de sucessos. E agradecer ao professor Vinícius, né, por ter feito uma ponte com a doutora Sumara, conseguir um espacinho na agenda lotada, que eu sei que é, para poder falar um pouco com vocês sobre essa carreira tão bonita que é a da promotoria. Nós tivemos durante a Semana Magna, esse semestre, o doutor El, falando também um pouco sobre a atuação como promotor e desmistificando também algumas coisas que são importantes. Porque, na grande maioria das vezes, quando se fala em promotoria, pensa-se sempre em alguém muito bravo, né? Alguém que vai trazer uma forma de se expressar mais intensa. E, na grande maioria das vezes, isso não é necessário, né? Até porque o argumento fala mais alto do que a altura da nossa voz. Então, imaginando dessa forma, queria agora convidar aqui o meu querido amigo Dr. Vinícius para poder falar um pouco. E que currículo, né, meu amigo? Venha, por favor, dizer um pouquinho como foi essa trajetória da nossa palestrante da noite. Obrigado, professor Regis. Boa noite aos alunos, alunas. Agradecer aqui a doutora Sumara, né, por ter cedido esse tempo para a gente, para poder compartilhar. Sempre é uma alegria muito grande. Viu, doutora Sumara? A gente sabe da agenda atribulada, né, a quantidade gigantesca de trabalho da promotoria. Costumo frequentar lá o gabinete do doutor Otávio e sei que vocês acumulam funções, ajudam nas comarcas vizinhas, e por conta da própria posição, né, não só de comarca, mas de polo microrregional que a cidade de Itajubá exerce na região, e naturalmente... Saindo? Não, viu? E naturalmente, só para o senhor, né, pela nossa cidade ocupar essa importância regional, isso se reflete também no serviço, né, dos órgãos oficiais do município. Então, deixo aqui o agradecimento em meu nome, em nome da Faculdade de Direito da UFAR. Eu vou dar uma lida aqui no currículo resumido da doutora Sumara. É importante para vocês conhecerem a trajetória dela, para que também vocês se sintam à vontade, né, ao final, para a gente trocar uma ideia, compartilhar, fazer perguntas, né? Então, eu vou passar aqui a leitura do currículo da doutora Sumara. Doutora Sumara Aparecida Marçal Soares é promotora de Justiça, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Itajubá e diretora da Secretaria das Promotorias de Justiça. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, em 2003, pós-graduada em Direito de Família pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, advogada de 2003 a 2005, delegada de Polícia do Estado de São Paulo, de 2005 a 2006, defensora pública do Estado de São Paulo, de 2007 a 2008, e membro do Ministério Público de Minas Gerais, desde 2008, tendo atuado nas comarcas de Medina, Pedra Azul, Extrema, Paraisópolis, Brasópolis e, para nossa sorte, finalmente e definitivamente, a comarca de Itajubá. É professora universitária também no curso de graduação em Direito junto à FAEX. Foi de 2011 a 2013. Doutora Sumara, eu passo a palavra à doutora, fique à vontade, e vou pedir licença para sentar junto à plateia, mas vou permanecer aqui para os debates. boa noite. Boa noite. Saibam que, para mim, é um imenso prazer estar aqui, ainda mais do lado do Dr. Vinícius. Antes de proceder às formalidades, eu faço questão de falar isso, né? Meu colega de faculdade, meu amigo pessoal. E é até esquisito a gente falar, né, Vinícius? Mas, pelas contas, aí foram 20 anos de formado. A gente não sente isso, né? Não sente. É incrível isso. Parece que a gente está nos bancos da faculdade ainda.
mas foram 20 anos. Tá bom aqui? Tava ótimo, né? Então, vou pedir licença para falar sentado. Tá bom? Tá dando para todo mundo ver? Porque eu acho que tá bem localizado, tá filmando aqui. Se eu ficar em pé, capaz de tirar um pouco o foco. Então, antes de mais nada, eu agradeço o convite, né, pelo professor Regis William, coordenador do curso de Direito. Sem a sua anuência, com relação ao meu nome, não estaria aqui, né, apesar da indicação do Dr. Vinícius. O professor Vinícius Fonseca Marques, que, como eu disse, muito me alegra estar aqui do seu lado. Afinal de contas, além desses 20 anos de formato que ficamos longe muito tempo, né, sem se ver, a minha profissão me mandou lá para a divisa com a Bahia, e às vezes a gente perde um pouco o contato com os colegas, mas a gente não deixa de admirar, né? Aqueles colegas fiéis, colegas vocacionados, e o Vinícius é isso. Então, eu tive o grande prazer de, quando cheguei aqui em Itajubá, me deparar com ele à frente do PROCON e só ouvir coisas boas, né? Nossa, o Dr. Vinícius é muito ativo, o Dr. Vinícius resolve, e como é grande a alegria de ver um colega brilhar, isso é muito bom. E eu venho dizer para o senhor que antes eu frequentava o gabinete do Dr. Otávio, agora vai ser o meu, porque o PROCON veio para mim. Então, logo, logo, o senhor vai começar a frequentar o meu gabinete, vai ser um prazer. Mas, né, feitos esses cumprimentos, não quero ser muito formal, agradeço imensamente o convite da Unopar, que eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo com os alunos. Hoje eu falo que não é uma palestra, é uma conversa, né? Que nada como a gente falar para as pessoas que estão interessadas em saber um pouquinho de carreira pública, em saber um pouquinho do nosso dia a dia. Afinal de contas, logo, logo serão os senhores que vão ocupar os espaços hoje ocupados por nós, né? Advogados, promotores de justiça, juízes, procuradores, delegados de polícia. Então, é muito importante que os senhores saibam um pouquinho da nossa trajetória, tirem dúvidas, porque isso é fundamental, porque muitas vezes a gente vê aquele promotor, aquele juiz lá longe, né, e não tem tanto acesso. Então, essa conversa é muito importante. Se sentir que o microfone está ruim, é só me falar, tá? Eu agradeço, então, a todos os estudantes presentes, né, na pessoa dos meus estagiários que aqui estão, Yasmin e o Pedro, que vieram aí de outra faculdade para nos prestigiar. Isso é muito importante, né, agrupar, unir pessoas em torno de um objetivo só, né? E estou muito feliz com a presença de todos. Em que pese a chuva, né? Que atrapalhou um pouquinho. Mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia essa nossa conversa. Então, o professor Reis me disse que aqui na sala nós temos alunos de vários períodos, né? Calouros do primeiro período até aí, 7º período. Então, nós temos aí pessoas que já têm um pouco mais de noção, né, das matérias acadêmicas, mas mesmo aqueles que entraram agora têm o mesmo objetivo, que já sabem o que querem trilhar o caminho do direito. Então, isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa fala, tá? Os senhores vão acompanhar, porque a única coisa que eu falo que é fundamental não é a diferença de currículo aí dos estudantes 7º, primeiro período, mas uma coisa que eu acho fundamental, os senhores vão sentir, depois de formados, é o estágio. O estágio traz muita coisa legal. E eu vou falar disso mais para frente, tá? Porque eu acho que faz toda a diferença, que a gente consegue ver na prática as matérias do dia a dia. Então, a primeira dica que eu dou a todos aí é que mesmo aqueles que trabalham, que não têm tempo, dá um jeito de fazer um estágio, ainda que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, voluntário que seja, porque é muito legal que a gente começa aí a verificar a realidade das profissões. Então, falando um pouco do dia a dia nosso acadêmico, né, eu acho muito importante, na faculdade, a gente já começa a sentir qual a nossa tendência, né? Primeiro, escolher o curso de Direito. Muitos aí já têm outras profissões, são casados, outros não. Então, cada um traz uma carga para a faculdade. Isso é muito interessante. Quando eu dava aula lá em Extrema, eu via, assim, aqueles alunos, né,
que se dedicavam só ao estudo, como foi na nossa época, né, Vinícius? Só ao estudo, isso é um privilégio. E aqueles, eu tinha na minha sala vários policiais militares fardados, trabalharam o dia inteiro, chegaram na faculdade. Tinha gente que trabalhou na Balduco o dia inteiro, num cargo que não tinha nada a ver com direito, e estava lá na faculdade de direito. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que respeitar numa sala de aula, num curso superior, são as diversas realidades que os nossos alunos vivenciam, né? E isso traz uma carga aí no estudo, no foco para o concurso público, mas não muda quando a pessoa quer alguma coisa. Isso que eu queria deixar claro nesse início da minha fala. Então, ainda que a realidade sua seja diferente, daquela aluna que sentou o dia inteiro para estudar, que acordou estudando, dormiu estudando, eu digo a você aí que trabalha, estuda, que tem filho, tem família, não é impossível. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aos alunos. Por quê? Daí vem um pouco da nossa experiência, né? Eu já trabalhei com juízes, eu tenho um juiz que eu trabalhei, inclusive querido demais, meu amigo até hoje, ele, a esposa, ele entrou no concurso público, entrou no cargo de juiz com 49 anos. Ele era advogado, com 3 filhos grandes, com neto, e na época eu conheci com neto, né? Mas na época ele passou no concurso, só tinha filhos, ele já tinha um casado. E passou no concurso público, porque ele queria ser juiz. Ele até brincou que na época ele foi para a última fase do delegado federal. Ele falou, nossa, eu não vou dar conta da prova física. E fez, mas quis, né, optou pelo cargo de juiz. Então, nada é impossível. Eu lembro que a gente fazia audiência e a mulher dele ficava, porque ele vinha de outra cidade cooperar na cidade que a gente trabalhava. E lá no norte de Minas é tudo muito longe, né? Aqui a gente vai de uma cidade para outra, 15 quilômetros, 20 quilômetros, máximo 30. Lá, uma cidade a outra é 50 e poucos quilômetros, muita curva, 60 quilômetros. E ele andava de Almenara a Medina, ele andava 1h30. Então, a mulher dele ia com ele, uma senhorinha, sabe? Ela ficava fazendo tricô, crochê, lá no gabinete, ele fazendo audiência. Era muito legal. E ele falava assim, doutor, eu achei que eu não fosse conseguir. Eu consegui. Então, a gente vê que nada é impossível, né? Eu dei aula lá em Extrema para a senhora de 60 anos, 62 anos. Então, nada é impossível. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar. Outro fato que me veio à memória aqui. Uma estagiária minha, eu contei para os meninos esses dias, aqui de Paraisópolis, aqui do lado, com uma filha. Na época, a filha dela tinha uns 10 anos, ela formou em Direito, sempre muito estudiosa, passou com vários concursos assim, para escrevente, essas coisas, e optou por analista do TJ, ficou em Campos do Jordão um tempo. E nunca deixou de estudar. Levou a filha com ela, hoje a filha tem 15 anos, e ela passou no concurso para juíza. Assumiu agora no mês passado, em Cuiabá. E eu achei muito bonita, ela me mandou um convite, me agradecendo, falando que eu fazia parte daquela história. Então, é muito gratificante você ver uma pessoa que há poucos dias falava assim, posso faltar hoje que eu tenho prova? E faz muito pouco tempo isso, né? Estou com dúvida, eu vou passar na OAB, não vou. É isso, aquela dúvida, de repente, assumindo o cargo de juíza de direito, né? Que é muito gratificante. E daí, as pessoas olham para o lado e falam assim, ela não tem pai, não tem mãe, os 2 morreram, não teve esse apoio para cuidar da filha, e ela passou no concurso. Com a filha, cuidando sozinha, né? Então, assim, como é legal, né, a gente ver. Então, eu acho muito importante a gente trazer esses exemplos, que às vezes as pessoas olham para si e falam assim, mas eu não vou conseguir. Para mim vai ser muito difícil. Eu não tenho a oportunidade que esse aqui do meu lado tem. Minha vida é mais difícil que daquele ali. Não se compare, gente. O que importa é o que a gente tem dentro da gente, o objetivo que a gente tem, o que a gente quer traçar para a nossa vida. E quando a gente quer, nada atrapalha. Vai ter uns percalços, lógico que tem, todo mundo tem. Quantas dificuldades eu tive, quantas pessoas falavam, você é louca, principalmente quando eu sumi para delegado de São Paulo. O pessoal fala assim, o que é isso? Vem ajudar sua mãe tem um comércio, um comércio sólido aqui, mais de 30 anos, larga a mão disso, vem advogar aqui, sua mãe conhece todo mundo. Meu pai faleceu quando eu era bem nova, eu tinha 11 anos, então quando eu falava bastante da minha mãe, vocês não assustem, porque infelizmente eu perdi meu pai muito cedo. Então, assim, quantas dificuldades, né? As pessoas, você é louca, não compensa, vai morrer em São Paulo, capital.
Eu falo, não, e eu bem quieta. Eu falei, não, deixa eu falar. Então, quando você tem um objetivo, pode atrapalhar um pouco, mas nada te deixa desistir. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês, não se comparar, não achar que para o outro é mais fácil, porque se for isso que Deus quer para a sua vida, vai dar certo. De uma maneira ou de outra vai dar certo. Precisa do seu esforço, não é fácil, né? Mas vai dar certo. Então, falando para os acadêmicos que estão aí nos bancos, né, do direito, quero dizer para os senhores que o que parece que vai demorar passa muito rápido. Logo, vocês são graduados, né, egressos da faculdade, e logo vocês estão completando 20 anos de formato, como eu e o Dr. Vinícius, porque passa muito rápido. Então, agora vamos falar primeiro, não porque eu já dei o primeiro conselho, né? Vou dar o segundo conselho. Não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje. Então, não pense assim, eu vou estudar para concurso depois que eu formar. Por quê? Porque daí vocês vão pegar uma gama de matérias tão grande que vocês vão falar, não sei por onde começar. O Vinícius lembra de mim na faculdade, depois, se ele quiser, ele pode falar um pouco, ele vai lembrar. A minha vida era estudar. Então, a gente divertia também, né, Vinícius? Mas a minha vida era estudar. Naquela época não tinha muito esse negócio, porque eu falo com o professor Luiz Flávio Gomes, né, o LFG, quem eu tive a grata satisfação de conviver pessoalmente em São Paulo, inclusive o filho dele estudou comigo, o Luiz Felipe Gomes, que hoje é juiz de São Paulo. O Luiz Flávio, eu sempre falava para ele, e ele falava muito, né, eu democratizei o ensino, quando ele colocou o ensino à distância, o EAD. Foi em 2003, quando a gente formou, começou a ter cursinho à distância, porque antes só fazia cursinho para concurso quem podia ir para São Paulo estudar para BH, que foi o que a gente fez. Eu formei, a minha colação de grau foi na sexta, sábado baile, domingo eu fui para São Paulo estudar. Porque estava muito novo essa questão de EAD. Então, por isso que eu tive contato pessoal com eles, sabe que eu assistia às aulas presenciais. Mas, assim, o que eu estava falando é isso. Hoje, dá para a gente, que eu estava falando da questão da democratização do ensino, hoje você consegue assistir uma aula de cursinho dentro da sua casa. Hoje você consegue assistir uma aula de cursinho vendo seu filho fazendo natação, se você quiser. Você põe no negócio. Então, quer dizer, está muito mais assim, acessível essa questão, né? Tem apostilas, tem coisas resumidas. Então, por que eu estou falando isso? Nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. O que eu quero falar? Para os alunos do primeiro ano já começar a estudar para concurso? Não, não é isso. É estudar e fazer bem feito. Eu lembro de uma professora que eu tive no ângulo, aqui é o ângulo também, né? Mas estudei no ângulo de Pouso Alegre. O Geraldo que estudou comigo lá no ângulo de Pouso Alegre. Uma turma na frente, mas estudou. Eu estudei com o irmão dele. Uma professora falava assim, tudo que vale a pena ser bem feito, vale a pena ser bem feito. Então, ou seja, já que você vai fazer, faz bem feito. Então, qual é o meu conselho para os senhores que estão aí no primeiro período, no sétimo período, no sexto período, qualquer período? Estudar, entendendo o que vocês estão estudando. É para aprender mesmo. Não, mas eu quero só passar na prova. Eu quero só copia e cola, porque hoje é muito fácil, né? Copia e cola da internet, vamos que vamos. Alguém vai me ajudar a fazer o TCC, beleza, você vai ser aprovado? Vai. Vai pegar o diploma? Vai. Mas vai chegar uma hora que é você e você. Ou na sua cadeira lá no seu escritório, quando o cliente chegar, você não saber resolver o caso. Ou no concurso público, se você tiver tete a tete com o examinador, é você e você. Não tem copia e cola. Então, a vida vai te cobrar. Não é o Dr. Reis nem o Dr. Vinícius. A vida vai te cobrar. Então, qual que é o conselho que eu dou? Vamos entender, porque a partir do momento que a gente entende a matéria, fica mais gostoso estudar. Então, a lei de introdução ao Código Civil. Por que existe a lei de introdução? Por quê? Não, porque eu tenho que estudar. Está lá. Não, porque ela traz princípios, ela traz conceitos básicos que eu vou usar em todo o direito civil, não só no direito civil, como outros ramos do direito, quando houver uma vacância. Então, assim, vamos entender o que a gente está fazendo. Doutora, mas eu não tenho tempo. Eu acho melhor estudar menos matérias e estudar bem estudado do que sair como louco. E eu sempre tive isso comigo.
Eu abria um livro, eu perguntava, mas por que existe isso? Então, por exemplo, por que existe Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal é a lei, né, que disciplina como que vai reger o processo na matéria penal. Mas por que tem que ter isso? Ah, tá, entendi. Ah, tá, então agora eu vou estudar. Porque se a gente não souber o porquê que a gente está estudando, não perde sentido. Então, por exemplo, hoje eu sou promotora da Curadoria do Meio Ambiente, promotora do Juizado Especial Criminal. Por que existe a lei do Juizado Especial Criminal? Porque existe infrações de menor potencial ofensivo, que a gente precisa dar uma celeridade no processamento, porque são muitas. Enquanto tem um tráfico de drogas, tem 20 usos de drogas. Então, se eu tiver um juiz para cuidar do uso e um juiz para cuidar do tráfico, alguém está perdendo. Então, precisa um procedimento mais célere para aqueles crimes que acontecem em maior monta e maior volume. É por isso que nós temos a lei de juizado especial, que é uma lei esparsa, uma lei autônoma, para cuidar de um caso especial. Porque a lei é princípio da celeridade, efetividade, etc, etc. Então, peraí, então agora eu entendi por que tem a lei de juizado. Agora eu vou ler a lei de juizado, vai ficar mais fácil. Porque você vai ver que ela é diferente do CPC, do CPP, do CPC. Por quê? Porque precisava ter uma lei assim. Porque o nosso dia a dia é mais corrido, nosso volume de processo é maior, nosso número de audiência é maior. Por exemplo, na vara criminal, enquanto eles fazem 4 audiências ou 5, a gente faz 16 no juizado. Ah, mas juizado é mais tranquilo. É mais rápido. Por quê? Porque a matéria é mais séria. Só que o número de processos também é maior. A audiência só faz 6 porque é mais densa, certo? Tem mais testemunhos, tudo bem. Só para explicar para os senhores. Então, assim, esse conceito que eu estou dando. Antes de falar um pouco da minha vida, vou chegar lá. Já que os senhores optaram pelo direito, já que deixaram suas casas, vieram aqui estudar, estão pagando faculdade, estão sentados aqui, então, use o seu tempo de maneira satisfatória. Para valer mesmo. Ah, mas eu estou com dúvida, lê de novo, procura outro livro. Quantas vezes a gente foi estudar, por exemplo, Maria Berenice Dias, né? Não sei se é hoje. Ela é mais complexa, ela tem termos mais complexos. Mas, para isso, existem outros autores que podem, de repente, te dar, o Flávio Tartucci, que vem mais concurso, te dar um negócio mais mastigado, para você entender no começo. E quando você quiser aprofundar, você pula para Maria Berenice Dias. Então, nada é impossível. Ah, não, mas eu estou com muita dúvida, não consigo ler esse livro. Procura outro. Lê um resumo no começo, depois você vai ler o livro, mas não fica só no resumo, não. Porque o examinador não vai te cobrar só o resumo. E nem o seu cliente. Ah, não quero concurso público, nem o seu cliente. Então, assim, eu costumo dizer também, estudar dói. Dói o quê? Dói tudo. Dói bolso, dói tempo que você perde, deixando de estar com os amigos, né? Quantas vezes eu deixei de estar com a minha família, de voltar para Minas para ficar lá no final de semana em São Paulo estudando. Eu ia para o cursinho sábado, domingo, cursinho domingo lá em São Paulo. Ah, ia com o maior prazer, porque eu sentia que eu estava aprendendo. Aquela ânsia de aprender, de aprender. Então, assim, por que estudar dói? Porque tem hora que você fala, meu Deus do céu, minha cabeça fundindo, não estou conseguindo entender isso aqui. Não, peraí. Para, toma água, toma um café misturado com Coca-Cola, alguma coisa, e volta para ler. Porque é a sua missão. Você não pode desistir. Ah, tá difícil, eu vou desistir. Eu estava lendo eu esqueci até quem é o nome, desculpa, um empresário de São Paulo, muito famoso, ele estava falando. A criança faz o que quer, né? Acorda a hora que quer, faz o que quer. Agora, o adulto faz o que tem que ser feito. Então, se eu sei que eu tenho que estudar, e se eu sei que eu tenho que entrar no meu serviço às 9, então que eu estude das 6 às 9, às 8h30, para eu tomar um banho, tomar um café e ir para o meu estudo, ir para o meu trabalho. Ah, mas fulano pode estudar o dia inteiro. Bom para ele. O destino dele é outro, o meu é esse. A minha realidade é essa, eu vou adequar o meu estudo à minha realidade. Se eu tenho que entrar no serviço às 9, então eu estudo das 6 às 8h30, tomo um banho, tomo café e vou. E é assim. Então dói. Dói porque às vezes você está morrendo de sono, às vezes você não entende nada do que está falando, mas vamos ler. Você olha para o lado e fala assim, aí tinha muito isso na nossa sala, né, Vinícius? Filho de juiz, filho de promotor, filho não sei o que, fala, nossa, para ele deve ser muito mais fácil. Não é, gente. Não é. No meu concurso oral, eu tive filhos de juiz de outros estados, de desembargador. Pô, ele é filho de desembargador. Ele não passou em você. Então, não existe isso. Existe foco.
E o examinador, ele sente isso. Quem está ali porque quer, quem está ali na raça, e que está ali só para cumprir currículo. Quem está ali, que no dia a dia, na hora que o negócio pesar, vai falar, não, é meu, daqui que eu vou conseguir. Daqui que eu vou tomar conta, eu vou conseguir. Está difícil, mas é meu. Eu passei no concurso para isso. Então, ele sente quem está ali para quem está ali porque quer. Ou quem está ali só por, vim aqui, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero outra coisa. Então, a força de vontade é muito importante, tá? Então, volto a falar. Tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Leve essas matérias, desde o início do curso de Direito, estudem bem estudado. Muita gente me reclama, e a gente teve isso no início da faculdade, se você lembra, problema de grade curricular. Às vezes, tinha um professor nosso, o doutor Mauro, não sei se você lembra, que se acometeu numa doença durante a faculdade, ele faltava, ele passava mal na aula, daí vinha gente substituída, e dava uma matéria que não tinha nada a ver com o que ele estava dando, e a nossa grade ficou totalmente furada em processo civil. Então, assim, eu tive muita dificuldade em processo civil quando eu saí da faculdade. Não é por culpa dele, não, nem da faculdade. É que não era uma matéria que me atraía muito, e também porque aconteceu isso. O que eu fiz na hora que eu saí da faculdade? Eu sempre tentei estudar, ir bem na prova, tudo. Graças a Deus, na faculdade, eu consegui vários anos. Lá a gente tem a bolsa estímulo, eu consegui sempre o primeiro lugar da sala, o primeiro lugar da faculdade, e tinha sempre descontos na faculdade. Daí o dinheiro que minha mãe pagava na faculdade dava para eu comprar livro. Antigamente não tinha livro digital, né? E nem se tivesse também, eu gosto de livro, gosto de ler, de folhear. Mas assim, quando eu saí da faculdade, o que eu fiz? Ai, vou morrer, não sei processo civil. Daí você desesperar, não, peraí. Fui no cursinho, tinha vários autores, fui lendo. O que mais me identificou, o que estava mais assim, palpável, que dava para entender, eu li do começo ao fim. Desde o início até procedimentos especiais. E fui entendendo da minha forma. Por quê? Não adianta você desesperar. Eu falo isso às vezes para os meus servidores. Eu tinha uma servidora que ficava assim, não vou dizer a cidade. Ai, mas tem muito serviço. Olha ali para você ver. Sem procedimento, eu tô, não vão dar conta. Não vão dar conta. Doutora, mas é muito difícil. E vai. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Tem 100. Se você fizer 2 por dia, no final de cada semana você fez 10. Você já pensou nisso? Não, mas não é muito difícil. Eu falei, faz que eu tô. Então faz 1 por dia. 5 por semana. No final do mês você já fez um monte. Não vou tentar. E mesma coisa para quem está estudando. Então não adianta você desesperar. Eu não sei processo civil, minha faculdade foi péssima. Xingar o coordenador, xingar o professor, não adianta. O problema é seu e você que vai ter que resolver. Como? Dá um jeito de aprender processo civil. Hoje em dia, compra um cursinho de processo civil, lê o livro, dá um jeito. Então, isso que eu quero chamar muita atenção dos senhores. O problema é seu, é meu, então eu tenho que resolver. Não adianta arrumar culpados. Né? Então, aproveite as aulas, tire dúvidas, leia um pouquinho a mais do tema das aulas. Até esses dias a gente encontrou o Leonardo falou com o Marquinhos, com o meu esposo, falou, a Sumara lia umas coisas além da aula, era difícil, que às vezes ela faz umas perguntas, mas assim, se você tiver oportunidade, às vezes o professor não consegue passar tudo na aula, porque não dá tempo, então ele escolhe o mais importante, que a grade exige. Mas se der tempo de ler outras coisas, leiam outras coisas que são importantes. Tire dúvida dos professores no final da aula. Se o professor não souber, ele vai procurar, porque ninguém sabe tudo. Então, aproveitem a faculdade. Sugue tudo que a faculdade puder oferecer de vocês. E mais um pouco. O que a faculdade não puder oferecer, porque ninguém consegue dar todas as matérias de direito possíveis, acrescente na sua casa. Você está doido, doutora? A escolha é sua. A gente só tem o que a gente escolhe. Então, gente, com essas palavras iniciais, com esses toques sobre um pouquinho, né, do nosso dia a dia, eu queria falar para vocês, assim, né, o que o Dr. Vinícius propôs, carreira jurídica, né? Então, saindo dos bancos da faculdade, eu queria falar para vocês o nosso primeiro desafio, que é a OAB, né? Mas a senhora não é advogada. Não sou, mas fui. Meu número da OAB está lá, 96837. Do Vinícius deve ser mais ou menos da mesma época. Se um dia eu aposentar, se Deus quiser, estiver bem, eu quero voltar a advogar, porque é o que eu gosto, eu amo direito. Direito é minha vida, meus filhos, minha família, né? Meu esposo, minha mãe, e meus sobrinhos, e o direito. Não vivo sem direito.
Eu tenho 42 anos, fiz esses dias, né? Fiz semana passada, semana retrasada. Eu tenho 20 só de formado, mais 5 de faculdade, 25. Então, eu tenho mais da metade da minha vida no direito. Eu não vou viver sem direito. Se tirar de mim, não vou viver. Então, um dia, quem sabe, se Deus me der essa oportunidade, eu vou voltar a advogar, né? Quando eu aposentar. Ótimo. Então, o primeiro desafio nosso é a OAB. Daí vem aquele bicho de 7 cabeças. Nossa, eu tenho que passar? Só minha mãe vai falar, que isso? Você fez direito? Não tem nem OAB? O que é isso? Não sei o quê. Então, primeira coisa, a gente não tem que provar nada para ninguém. Apesar de a gente viver numa sociedade, apesar de a gente ter cobrança, você tem que cobrar de si mesmo. Eu dei o meu melhor? Eu não consegui passar? Tudo bem, mas eu sei que eu dei o meu melhor. Então, eu vou tentar de novo. Porque a oportunidade está aí para todo mundo. Não é porque fulano passou da primeira vez que eu tenho que passar da primeira vez. Eu conheço várias pessoas que não passaram na primeira vez e são melhores advogados que o outro que passou a primeira. Não é regra, gente. Né? Tem a questão da prova, tem a questão do estresse. É aquela coisa, você sabe um monte de coisa, você tem que provar naquelas 4 horas, naquelas 5 horas. A prova, ela é cruel. Eu falo que ela é cruel. Todas as provas são cruéis. Porque você tem que estar bem naquele dia. Tudo tem que conspirar a seu favor. Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem emocionalmente. Se alguma coisa ali você não souber, daí te travar, né? Fala assim, eu não sei aquilo. Você tem que entender o seguinte. As questões, principalmente da OAB, de concurso público também, por exemplo, 10 questões de direito constitucional, 10 de direito civil. A prova já é feita assim. 2 dificílimas, 2 mais difíceis e o resto para todo mundo fazer. E todas valem o mesmo ponto. Então, se você se deparou com uma muito difícil, calma, faz um ponto de interrogação, pula para a próxima. Se você vai ficar 2 horas na difícil, vai deixar de ganhar os outros pontos. Então, isso é coisa que a gente vai aprendendo fazendo prova. Por quê? Porque senão a pessoa fala, nossa senhora, agora travou. Daí, quando ela vai ver, acabou a hora, ela está naquela questão difícil. Então, o que a gente sempre aprende? Deixa as difíceis anotadas, no final da prova você volta naquelas. Às vezes, as perguntas posteriores já responderam aquela lá. Então, isso é importante. Então, a OAB, que vai surgindo nos assuntos aqui, eu vou mudar. A OAB. A OAB, na nossa época, né, Vinícius, que faz pouco tempo, a gente não podia fazer a OAB antes de formar. A gente fazia depois de formar, tinha que colar grau. Hoje, os senhores já têm essa oportunidade de fazer antes, né? Como a Yasmin ali fez antes, passou. Hoje ela já é estagiária de pós-graduação e passou na primeira vez, passou antes de formado. Então, todo mérito é ela. Mas pode ser que não dê na primeira vez. Pode ser que não dê. E que ótimo, porque eu nem formei. Então, a partir do 9º período, já posso fazer. Não deu? Faz de novo. Faz de novo. Olha que coisa boa. Antes, a gente já estava formada com a carga aqui, desempregado, formado e tinha que passar, porque você não tinha outra opção, né? Então, eu lembro que a gente formou e a prova foi em março. E daí a gente fez a prova em março. Então, a gente formou em fevereiro, a prova foi em março. Agora, vocês podem fazer durante a faculdade. Então, que bom. Então, já saiam, já façam na primeira oportunidade quem puder. Quem não se sentir preparado, também não sai fazendo e para gastar dinheiro à toa. E para... Quem achar assim, não, eu tô sabendo um pouco, eu quero fazer a prova para ver como é que é. Por que é importante fazer a prova? Ainda que para treinar, eu falo o seguinte, e sempre falo isso com meus estagiários, e para quem eu tenho contato, com meus alunos, ex-alunos, que agora não dou aula mais, eu sempre falo o seguinte, é muito importante fazer prova, a gente aprende fazendo prova. Ah, doutora, como que a gente aprende? O mais importante, você fez a prova, não adianta você chegar em casa e guardar a prova, não quer nunca mais fazer essa prova. Não. Pelo contrário, você vai pegar a prova e vai dilacerar essa prova. Ela fala, por que eu errei essa questão? Mas por quê? Eu achei que eu tivesse acertado. Vai no código, procura, vê qual que é a vírgula que o examinador colocou, que você confundiu. É assim que a gente aprende. Por quê, gente? Porque as matérias, elas esgotam. Não existe um número infinito de perguntas para se fazer. E vai acabar que em várias provas vão se repetir perguntas. E você não vai errar mais. Porque você já errou, você já corrigiu e já sabe o que errou. Porque não adianta nada eu fazer a prova, jogar ela fora, eu vou errar de novo.
mas eu errei mesmo a questão da outra prova. Porque você não estudou essa questão depois, meu filho. Então, quando a gente vai fazendo concurso, quando a gente vai fazendo prova, a gente vai vendo, nossa, então, por exemplo, direito constitucional, a gente sempre sabe que cai. Aquela parte dos direitos políticos, quantos anos precisa ter vereador? Quantos anos tem não sei o quê? Direitos fundamentais sempre cai. Mandato de segurança, você sabe, aquilo ali cai. Então, aquilo ali eu tenho que saber de cor. E aquilo lá nunca mais reprova, gente. O que reprova são as minúcias, que é o tempo que vai te trazer. Que é aquilo ali que diferencia quem vai passar e quem não vai passar. Mas na prova da OAB, o diferencial que eu acho, o Vinícius pode me corrigir, eu acho que é assim, o aluno que estudou bem, que foi bem na faculdade, beleza. Eu sei processo penal, sei condicional, beleza. Agora, o negócio é o foco no Estatuto da OAB. Né? Porque é uma matéria que não se vê muito na faculdade, vê muito pouco, e é perguntado mesmo, né? Ética, Estatuto da OAB, aquelas coisas. Então, você tem que ter um tempo, uma semana antes da prova, para decorar aqueles artigos lá que falam do caso de suspensão da carteira, etc. Então, quer dizer, são coisas, são dicas assim que eu entendo que são relevantes. Por quê? A matéria, o beabá, né, o dia a dia, praticamente todo mundo sabe, todo mundo estudou, fez uma boa faculdade. Agora, eu tenho que ver aquelas coisas que não são do meu dia a dia. Na faculdade não teve tanto. Então, vou ter que me debruçar. Por isso que é importante pegar o edital da OAB, já ir olhando. Eu estou no primeiro período, tudo bem. Deixa eu passar o primeiro ano, o segundo ano eu já pego o edital, já vou olhando. Olha, a OAB cobra isso. Ó, o professor já deu essa matéria aqui, então eu estou tranquila. Esse aqui o professor Vinícius está dando, esse aqui eu tenho. Agora, essa matéria que eu nunca tive na faculdade. Então, eu vou procurar saber o que é, o que não é. Pergunta o professor Regis, coordenador, eu vou ter isso na faculdade, professor? Vai ter no último período. Então eu já vou me adiantar, vou tentar estar um pouco sozinho, porque no último período eu já quero ter feito a OAB e tal, e tal. Então, isso é importante. Planejamento. Ninguém faz nada sem planejamento. Não existe isso. Se faz mal feito. Tem que planejar. Então, ó, eu sempre tive, quando eu formei, eu nem sei quanto tempo eu tenho que falar, se deixar eu falo até amanhã cedo. Qualquer coisa você me levanta a mão aí. Eu sempre tive, quando eu me formei, eu tinha metas. Eu falei, até tanto tempo eu quero ter passado no concurso, até tantos anos eu quero ser quê. Porque a gente tem que ter meta, até para a gente cobrar da gente. Porque se deixar tudo muito largado, sabe aquela frase lá que quem tem muito tempo não faz nada, quem tem pouco tempo faz tudo? Por quê? Porque você sabe, eu tenho 1 hora para estudar, então eu vou estudar. Agora, quem tem o dia inteiro fala, acho que agora vou dormir um pouco. Eu tenho o dia inteiro para estudar. Então, vai deixando para depois, né? Então, tem que ter metas. E isso é muito importante. Então, a começar pela OAB. Tenha metas. Já foque nessa oportunidade de fazer antes de formado, que é importante. E o mais importante que eu falei, reprisa. Eu acho que quem faz... eu sempre sou assim, em sala de aula. Eu gosto de voltar ao assunto, porque eu acho que é assim que a gente aprende. Voltando. Então, eu vou ressaltar. Refaça as suas provas, para não errar de novo. A pior coisa é passar 1 ano da sua prova, sei lá, fazer de novo e errar a mesma coisa. Nossa! Por quê? Porque eu não corrigi minha prova. E as minhas provas eram todas, assim, coloridas. Assim, nossa, aqui que eu errei, era mesmo, eu errei, nossa, não prestei atenção. Porque senão erra de novo. Certo? Agora, vamos lá. OAB, né? Ótimo, passei na OAB. Doutora, não, eu não quero fazer OAB. Não é o que eu quero, eu não quero. Algumas carreiras não exigem OAB. Como delegado de polícia, não precisa ter OAB. Mas o que eu aconselho, senhores? Faça. Por mais que você não queira advogar, eu também nunca quis advogar. Só que eu acho que é uma experiência muito importante. Você está no banco da advocacia, você sentir o outro lado da mesa. Porque quando você for um profissional, você vai saber lidar com todos. Você não vai ser arrogante, você não vai achar que é fácil para aquele que está ali. Você sabe o que ele passou, você está ali. Né? E não é fácil para nenhuma carreira, não é fácil para mim, que estou ali, não é fácil para o Vinícius, não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Cada um com a sua dificuldade. Mas é muito importante você trilhar todos esses espaços. Então, assim, meu conselho é que façam. Por mais que não vai exercer, até porque em várias carreiras você precisa de tempo de prática jurídica. Então, por mais que eu não vá advogar, eu coopero lá no escritório, assino algumas petições, acompanho o doutor Vinícius como estagiário nas audiências, para eu ter aí a minha prática jurídica. Porque
As carreiras não exigem isso à toa. Por que ele exige prática jurídica? Porque ele quer um juiz que conhece o outro lado da mesa, ele quer um promotor que conhece o outro lado da mesa, quer uma pessoa experiente. Eu não quero pegar uma pessoa ali e colocar aqui, oi, agora eu vou sair acusando todo mundo, sou promotor de justiça. Não é assim, né? Então, sobre a OAB, eu queria só, né, dar essa pincelada e falar da importância, falar para vocês não perderem essa oportunidade de fazer o quanto antes. E muito importante, voltando a falar, pegar o edital e já olhar o que eu não tenho tanta afinidade, o que não está na grade da faculdade, já tentar adiantar. E agora indo para as carreiras públicas. Eu não quero ser advogado, eu quero carreira pública. Por que a gente tem esse despertar pela carreira pública? Às vezes ainda no banco das faculdades. Eu, quando entrei na faculdade, o professor Edson Américo, lá de filosofia, uma vez ele pediu para a gente fazer um trabalho sobre as profissões, não sei se você lembra disso. Eu fiz sobre juiz. Eu achava lindo, queria ser juiz, queria ser... Só que eu era muito imatura, eu estava no primeiro ano, eu não conhecia o que era a carreira do juiz. Então, hoje, eu digo aos senhores que eu nunca fiz concurso para juiz de direito. Depois que eu fui entender o que era carreira, porque daí a gente vai se identificando com as carreiras. Isso é muito importante, fazer o que gosta, fazer o que se identifica, né? Então, o que desperta a gente para as carreiras jurídicas? A mim, que me despertou, e eu acredito que eu desperto para os senhores, é a estabilidade e a questão, o que me chama mais atenção, a questão de servir a sociedade. Eu nunca esqueço isso. Hoje eu estava falando no meu gabinete. Nós somos servidores públicos. Esse nome não é à toa. Eu tenho o dever de tratar bem as pessoas. As pessoas... não, mas ela tem que esperar. Tem, infelizmente, às vezes tem, porque às vezes tem um monte de gente para atender, às vezes você está fazendo audiência, você não consegue atender na hora que a pessoa quer. Mas você tem que servir, ser servidor público. Então, tudo tem um ônus e tem um bônus. Então, a questão da estabilidade é uma coisa que chama muita atenção. Por quê? A estabilidade financeira também. Mas não é só isso. A estabilidade no concurso público de um cargo que é seu da vida inteira. Né? É um cargo que é seu. Então, igual o Vinícius falou, vai ficar em Itajubá. O juiz, o promotor, a gente tem uma coisa que chama inamovibilidade, está na Constituição. Então, se eu sou titular, eu só saio daqui se eu quiser, ninguém me tira daqui. Então, isso é importante para você criar uma família, para você ter filhos, para você cada dia estar num lugar, mas é uma opção de vida. Tem gente que fala, não, eu quero ser policial, né? Eu quero ser policial e eu quero estar cada dia no lugar. E é meu objetivo. Eu gosto disso, eu gosto, né? Cada um objetivo. Mas, mesmo sendo policial, questão de mudar de lugares, tem estabilidade. É um concurso público, ninguém vai te mandar embora, a não ser, né? Numa causa muito grave. Estabilidade financeira, é um concurso público. Então, aí já vem o concurso público. Dentro do concurso público tem essa questão também. Né? A inamovibilidade é só para juízes e promotores, né? Então, para mim isso foi muito importante. Daí eu vou falar da minha história, por isso que eu saí da questão do delegado e queria a questão do Ministério Público, não só por estabilidade, mas é porque eu sempre me identifiquei. Então, eu acho muito importante que os senhores já comecem a pensar nisso. Eu quero uma carreira pública, eu quero advogar, todos são meritórios, todas as carreiras são brilhantes. Por quê? Que a Constituição fala, a advocacia ela é imprescindível à justiça. Sem um advogado não tem justiça. Eu entro lá no júri de beca para fazer o júri, o juiz de beca, se não tiver advogado não tem júri. Então todos são imprescindíveis. Ninguém é mais importante que ninguém. Muitos me falam, muitas pessoas mais carentes, que não entendem muito, falam assim para mim, você vai ser juiz um dia? Promotor é quase juiz? Você quer ser juiz? Eu falo, não, é carreira totalmente diferente, as pessoas não entendem, principalmente o Ministério Público, o promotor, o que é isso? Né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, mas já estou quase no final. E sobre as carreiras públicas, é importante isso. Não, então eu não quero advogar, eu quero uma carreira pública. Que tipo de carreira pública eu quero? Eu quero ser policial militar, policial civil, que é o delegado de polícia. Eu quero ser, uma coisa que eu até anotei aqui, a questão do cartorário, que é uma coisa que está muito longe, às vezes, da nossa realidade, mas é uma coisa muito interessante para se estudar. Na época da faculdade, lá, eu tinha um colega, Marcelo, né? Marcelo Augusto,
que hoje é cartorário lá em Santa Rita, na época ele falava, eu quero ser juiz de trabalho, juiz de trabalho, juiz de trabalho. Era também os primeiros alunos da sala. E ele saiu e fez concurso para cartório, está super bem até hoje. Ele foi esperto, na época eu nem sabia o que era cartório. E ele foi rápido. Não sabia o que era, porque eu estou querendo dizer assim, nunca tinha dado valor no concurso público, né, do cartório. Mas assim, tudo é uma questão, eu volto a dizer aos senhores, de aptidão. E de se pensar o que eu quero para a minha vida. Então, eu digo aos senhores, hoje, se eu pudesse escolher entre a carreira desse colega, que eu estou pelo cartório e a minha, eu nunca iria fazer. Porque eu faço o que eu gosto. Eu gosto de mexer com os outros. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de prestar serviço para as pessoas. Eu gosto de ver uma pessoa quando resolve o problema dela. Entendeu? Eu gosto de, às vezes, apaziguar os ânimos na audiência ali. E, às vezes, eu falo assim para as partes, gente, não adianta nada a gente fazer uma transação penal aqui, você pagar um salário mínimo e sair daqui brigando. Que nós estamos aqui porque vocês dois estão brigando. Então, vamos resolver e não vamos pagar salário, vamos fazer um acordo. Não adianta nada você pagar um salário para uma instituição e continuar brigando. Como é bom quando você consegue fazer um acordo. Quando você vê as pessoas saírem satisfeitas. Doutora, graças a Deus, só falou para ele que eu queria falar. Como é bom isso. Então, eu faço o que eu gosto. Eu não trocaria isso nem por salário maior, porque é o que eu gosto. Então, isso que eu aconselho os senhores. Além da questão da estabilidade, a questão de servir a sociedade, pensar o que combina comigo. Então, eu queria dizer isso aos senhores. Por que eu optei pelo Ministério Público? Então, é o que o professor Regis falou. Às vezes a gente vê um promotor de justiça, fala de promotor de justiça, né? Tem uns colegas que dizem, eu sou raiz, sou promotor de justiça raiz. Só acusação, só acusação. Antes, né? Eu converso com os colegas aposentados e falar, minha vida era fazer denúncia. De inquérito, denúncia, inquérito, denúncia. Hoje o Ministério Público é muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, por exemplo, hoje eu atuo no Juizado Especial Criminal, faço denúncia também, mas a gente atua em várias curadorias, PROCON, defesa do meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico e cultural, mexe com os bens tombados, consegue essa questão da Unifei aí, do IFAM, eu que oficiei lá. Então, quer dizer, quantas coisas legais que a gente consegue fazer, muito além de meramente denunciar. Por que o Ministério Público evoluiu? Porque a sociedade evoluiu, os problemas mudam, e a gente tem que dar conta em defesa da sociedade dentro das nossas funções constitucionais, a gente tem que se encaixar dentro da necessidade da população. Então, hoje, o promotor de justiça ele é muito mais do que um mero órgão acusador. Eu costumo dizer nos júris que eu faço, o promotor de justiça pode chegar no júri e pedir absolução? Pode. Por quê? Porque ele tem que agir pela sociedade, pelo que é correto, e não pedir a mera acusação. Então, eu queria dizer aos senhores isso. Primeiro, se identificar com a carreira. Daí vem, por que você nunca fez concurso para juiz? Ah, porque é ruim? Não. A carreira é brilhante. Nossa, quantos amigos juízes que eu tenho, né, do dia a dia, trabalho. Nossa, maravilhoso. Só que é um perfil, por quê? O juiz, ele tem a questão da inércia. Ele vai ficar ali, ele vai receber o problema. Se ninguém mandar para ele, ele não pode agir. Na maioria das vezes, não. Em algumas vezes, sim. Por exemplo, na época eleitoral, ele age de ofício, tem poder de polícia, fiscalizar, né, juiz eleitoral. Mas, na maioria das vezes, não. Ele tem que esperar o problema chegar até ele. E ele vai decidir entre um lado e outro. Agora, o Ministério Público, o que me atraiu na carreira, é que a gente pode ir atrás do problema. Igual eu tive um problema esses dias aqui, ambiental, não vou dizer onde, para não criar polêmica, em um lugar aqui em Itajubá, e eu tinha que me manifestar no processo, eu tinha um procedimento, eu peguei a polícia ambiental e fui lá para o lugar, fui lá conhecer, pus um sapato baixo e fui lá, senti o cheiro do lugar, mata fechada, fui sentir o que eu queria ver, eu queria sentir antes de tomar qualquer tipo de decisão. Ah, mas não é a senhora que decide, eu dou meu parecer, sim, mas eu sei que o meu parecer tem uma importância para o juiz, eu tenho que ter um compromisso com isso, não posso fazer qualquer coisa. Entendeu? E o juiz sabe que eu sou curadora do meio ambiente. Ele deve pensar assim, nossa, se a doutora está falando é porque ela deve saber alguma coisa. Eu, juiz, não sou só curador do meio ambiente, tem outras coisas. Então, a gente tem que ter compromisso que a gente faz. Então, isso me atraiu no Ministério Público. Essa questão, quando eu atuei no norte de Minas, eu gostava muito de ir nos abrigos, estar ali com as crianças, palestrar em escola. Eu sempre gostei muito desse negócio de estar ao lado da população. Isso é muito interessante.
né? O Ministério Público de Minas tem um trabalho de Ministério Público itinerante, que a gente, nas comarcas que não tem, nas cidades que não são sedes de comarca, a gente vai com o caminhão para lá, atende a população, principalmente no norte de Minas, aqui não tem tanta necessidade. Isso sempre gostei demais. Então, eu digo aos senhores isso. Agora eu vou falar um pouquinho da minha vida, já terminando, mas eu digo aos senhores isso. Procure o que a sua aptidão, procure conhecer um pouco da carreira. Tem, doutor, mas como que eu vou conhecer? Eu leio lá as funções do Ministério Público, leio lá as funções, a competência do juiz, mas como que eu vou saber? Daí vem o que eu falei no começo, a importância do estágio. Eu estagiei, eu tive essa oportunidade, muitos não têm, mas o que eu falo, se não tiver a oportunidade de estagiar todos os dias, faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, não importa. Eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade, lá na minha cidade, Borda da Mata, ali perto de Pouso Alegre. Sabe o que eu fazia no fórum? Carimbava o processo e autuava. Então, até hoje, até pouco tempo atrás, ali em Paraisópolis, quando subia processo para mim, tudo rasgado, eu falava, dá uma fita aí para mim. Colava todos os processos, porque me dava nervo aqueles processos rasgados. Eu achava uma falta de respeito com aquela pessoa que estava lá dentro, esperando sua vida ser resolvida. Então, se a secretaria não fazia, eu colava. E eles adoravam, porque tudo colado. O que era urgente, eu punha urgente, pedi para o juiz, posso? Pode. Então, eu punha, sabe aquelas coisas de menor brigada, eu colocava ECA, não sei o quê. Porque hoje não precisa mais, é tudo eletrônico. Mas, assim, no primeiro ano de Direito, eu fui para a Secretaria do Juiz. Bater carimbo, colocar capa no processo. E ali eu já comecei a sentir o dia a dia. Por quê? Você vê uma pessoa atendendo um advogado, você escuta. Você vê, né? Tudo é aprendizado, nada é à toa. Depois, no segundo ano, o professor Francisco José de Oliveira, que é defensor público de Pouso Alegre, fez um gancho meu, que na minha família não tem ninguém do direito, tá, gente? Então, tudo que veio foi de Deus mesmo. E esse professor, meu conterrâneo, professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, defensor público, meu conterrâneo, ele pegou e conhecia um advogado que ele gostava muito de Pouso Alegre, e falou assim, por que você não põe a Sumara para estagiar com você? Ela falou, mas meu escritório é muito pequeno, tal. Eu falei, não, põe ela lá. E eu fiquei 1 ano com ela. Assim, é até emocionante. Essa semana ela me ligou e ela falou assim para mim, eu não gosto de falar isso, parece que a gente está né, se gabando, mas não é isso. Ela falou, Sumara, eu sempre vi o seu esforço, e naquela época eu estava grávida da minha menina. E a menina dela nasceu dia 22/2/2002, não tem como esquecer. E ela falava assim, eu rezava tanto para minha filha ser igual a você, eu rezava tanto para minha filha querer, né, assim, ter foco igual você tinha. E esses dias eu abri o site da Faculdade de Direito, ela estava lá, fazendo propaganda para a faculdade, e ela é a primeira aluna da Faculdade de Direito do Sul de Minas. E ela quer a carreira do Ministério Público. Então, assim, é de arrepiar, porque é o que a mãe, ela me mandou parabéns, agora em outubro, de aniversário, tanto ela quanto a filha dela, essa advogada. E a filha dela falou, Sumara, eu me espelho tanto em você. Eu falo, nossa, mas tem uma gratidão tão grande que quem sou eu, entendeu? E a pessoa te falar isso, assim, eu rezei para minha filha ter esse esforço. E a filha dela está em primeiro lugar na faculdade e vai fazer concurso público. Então é muito legal. Ela gravou um vídeo com o Leonardo, a filha dela, sabe? E eu vi aqui, eu vi, nossa, que legal. Então é muito gratificante. E eu fiquei com ela 1 ano, escritório, depois fui para a Defensoria Pública de Pouso Alegre. Na Defensoria Pública a gente fazia triagem, ficava lá na porta entregando senha, depois a gente ia atender as pessoas, depois a gente fazia as peças. Então era muito legal, porque você tinha que dar solução para o problema, se você não conseguisse, você ia chamar o defensor para tirar dúvida. Então isso é muito legal. Depois eu fui para o Ministério Público. E no primeiro ano, lá quando eu trabalhei no fórum, eu fiquei um tempo no gabinete do juiz também. Então, eu consegui ver a realidade. Eu tinha amigos juízes também lá da borda, então eu sabia bem essa realidade. Então, depois fui para o Ministério Público. Então, quer dizer, passei em todos os lugares. Então, eu consegui ver muito bem. E delegacia também, eu fiz um pouco de tempo só. A gente ia lá fazer uns negócios com o Altair, mas não era direto, não. Então, assim, eu consegui ver todas as faces da moeda. Então, você tem que falar o que eu quero para a minha vida, porque eu me identifico mais. Então, eu sempre quis o Ministério Público. Mas sempre gostei muito da polícia. Né? Que polícia tem muito a ver nesse negócio de ser ativo, de correr atrás e tal, e tal, e tal. Então, vamos lá. Agora o que o Vinícius pediu para eu falar um pouco da minha trajetória. Eu falei um monte de coisa, mas não falei da minha trajetória. Agora eu vou terminar falando. Porque eu acho importante não falar só de mim, né? Falar, dar dicas para vocês.
Então, assim, minha trajetória. Saí da faculdade, sabia o que eu queria era estudar para concurso, e fui estudar para concurso. Eu estava lá em São Paulo e surgiu esse concurso para delegado de polícia do Estado de São Paulo. Os senhores podem até conferir na internet, quando eu fiz essa prova, tinha 28 mil pessoas inscritas. Eu lembro que a gente chegou no lugar da prova, que até um amigo meu, ele que me deu a notícia que eu passei no Ministério Público, o Rodrigo falou assim, ó, vamos comigo que eu vou te levar, porque você não vai conseguir chegar lá de metrô, não. E ele me levou, mas era tão longe, mas não andamos tanto, chegamos lá. Porque a gente chegou, o povo tudo de preto, terno, para fazer a prova da primeira fase. Eu falei, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu, né, acabou o cinto estudante, tudo. E fui, daí, lá era assim, você já fazia a primeira e a segunda fase junto, e corrigia a segunda de quem tivesse passado. E passei. Fui para o exame oral, e o que me levou a fazer o concurso? Vamos lá. Primeiro, eu sempre cobrei muito de mim. Eu queria ir bem, queria ver resultado. E eu conversei com a minha mãe, ela falou, Sumário, eu acho muito importante você fazer a prova, porque eu não tinha 3 anos de formado para passar para o MP. E você vai ter o seu salário, vai ter a sua vida, e você vai se cobrar menos. Eu acho que isso vai ser bom para você. E dito e feito, eu fui lá e fiz o concurso para delegado. E sempre gostei, eu amava. Eu lembro que na academia de polícia, a gente tinha aula de tiro, tudo, e as minhas colegas que iam ficar na profissão, falavam assim, nossa, eu odeio isso, pelo amor de Deus, e sobe o muro, e desce o muro, e dá tiro, e faz... Eu adoro, eu curtia pra caramba, adorava. E sempre ia bem nas provas na academia de polícia, 1 ano na academia de polícia de São Paulo. Tem amigos de lá até hoje, muito legal isso. Mas só que eu mantive o meu foco. Por que o meu foco? Porque é muito legal, você passou no concurso, você começa a ganhar seu dinheiro, aquele dinheiro dá para te manter, você é sozinha ali e tal, e se acomodar. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Não estou falando que concurso para delegado é menos que promotor, não. Pelo contrário, todos são fundamentais para o exercício da justiça. Mas tem que ver o que você quer para a sua vida. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, mas espera aí, daí a gente deu plantões em 40 DPs da capital, 40 delegacias de polícia. Então, eu vi todas as realidades, desde o Parque Novo Mundo, super carente, até a Rua Estados Unidos dos Jardins. Você vê as diferenças das ocorrências, diferença do tipo de problema. E plantão noturno, as pessoas chegam lá, às vezes, alcoolizadas. Você está ali, eu falo para o delegado de polícia, é o primeiro juiz do fato. Ele que vai tipificar ali, ele é polícia militar, qual conduta que é. E você tem que estar muito bem, porque às vezes está cansado, o povo ali, né, batendo no outro. Então, assim, é muito difícil, não é fácil. E daí eu pensei, eu tenho 20, na época eu tinha 24, 25 anos, 24 anos. Eu falei assim, eu tenho, ou é agora ou nunca, porque se você acalmar, se você deixar, daí vai, né? Ele larga a mão. E eu não desisti, eu falei, não, eu vou continuar estudando. Eu gosto disso, mas eu vou continuar. Se der, Deus, não der, eu fico aqui. Daí, o que eu fazia? A academia de polícia começava às 9 horas da manhã, lá na cidade universitária da USP, lá na entrada, São Paulo. O que eu fazia? Eu acordava mais cedo, chegava lá às 7h30, às vezes 7h20, porque a biblioteca só abria esse horário, 7h15, 7h20. Levava os meus livros, ficava estudando lá, até começar a aula. E o horário do almoço, era 2 horas de horário do almoço. Eu almoçava rapidinho, 20 minutos, e voltava para estudar. Daí, lá na academia de polícia, várias pessoas falavam assim, lá, chegou a doceira, vai vender doce, que eu tinha uma mala de livro que eu levava aqui do lado. Eu falei, tá bom, logo, logo vocês compram meu doce. Né? Eu nem embora. E estudar. E isso que é importante. Nunca deixei de estudar. Então, assim, daí o que aconteceu? No meio da academia de polícia, surgiu o edital para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas a senhora quer ser acusação, vai ser defensora. Gente, a matéria é muito parecida. É só o dia a dia que é diferente. Porque são praticamente as mesmas matérias, a não ser a lei orgânica do Ministério Público e da Defensoria Pública é diferente. Eu vou fazer essa inscrição. Porque eu fui estagiária de Defensoria Pública, gosto demais, eu gosto de atender o povo, fiz a prova, passei, dentro da academia de polícia. Veio o edital do MP de Minas. Eu falei, gente, eu nunca passei nessa prova, já tinha feito a prova da primeira fase. Tem uma fama de ser uma prova difícil.
vocês são professores, vocês sabem como que são os examinadores. Eu falei assim, nunca passei, agora não vou passar mesmo, mas vou fazer. Passei. Daí eu lembro que eu entrei, comentei com os meninos esses dias. Eu entrei no meu quarto, a gente morava numa pensão lá em São Paulo, eu e mais 2 meninas, num quarto só. Banheiro coletivo, a gente ia tomar banho de roupão, levava os kits e saía no corredor. Todo mundo usava o mesmo banheiro. E eu entrei no quarto, eu lembro que eu abri a porta e falei isso para minha amiga. Sara, tô lascada. Ela falou, por quê? Eu falei, agora eu passei nos 2, vou ficar sem nenhum. Porque vai passar no defensoria. Eu tô como delegado. Passei na defensoria para a segunda fase, passei no MP, eu não vou dar conta. Eu vou perder todos. Você desespera, né? Eu não vou dar conta. Ela falou assim, Sumário, você vai passar nos 2. Você vai escolher. Eu falei, será? Ela falou, vai. E eu mantive o foco e fui. Daí fui estudando. Fiz a segunda fase da defensoria, passei. E fui chamada para o exame oral da defensoria. Para minha felicidade, marcou a segunda fase da MP de Minas. A segunda fase da MP de Minas eram 3 ou 4 dias de prova. Eu lembro que eu fui para BH, fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, acho que uma coisa assim, ou sexta, sábado, domingo. E o exame oral da defensoria era segunda-feira, às 9 da manhã. Eu falei, Jesus Cristo, me dê força. Como que eu vou fazer prova 3 dias, 4 dias, cedo à tarde, e vou fazer o exame oral lá em São Paulo? E na época, quem é mais velho lembra? Lembra quando teve aquele acidente do avião Tatam, que bateu na entrada ali do aeroporto de Congonhas? Então, daí não tinha voo. Daí o que eu fiz? Estava contando pro pessoal. Eu fui com o advogado que era de Borda da Mata, até ali o trevo do Fernão Dias. A minha mãe me esperou e me levou para São Paulo, porque eu tinha prova, terminou a prova domingo, eu tinha prova segunda lá. Então, eu cheguei em São Paulo 9h30, 10 horas da noite, tomei um banho no outro dia para fazer prova. Então, vamos lá. Primeiro desafio, é bom a gente contar os exemplos. Cheguei na prova do MP de Minas, sentei na cadeira para fazer prova, segunda fase, sempre tem o ignorante. Aprendo a lidar com essas pessoas. Abstrai. Eu sentei para fazer a prova, um menino que era da academia de polícia comigo, sentou do meu lado e falou assim, oi, você está lá ainda na academia de polícia? Eu falei, tô. Aí eu saí. Eu quero estudar, porque eu quero ser promotor, e eu tenho foco, eu não vou ficar lá perdendo meu tempo, eu estou estudando. Eu falei, legal. Mantive o meu silêncio, porque quando você está fazendo prova, você tem que ser focado. Você não começa a conversar e falar de 1000 coisas, você vai perder o foco da prova. Eu falei, legal. Ele baixado, esperando a prova chegar. Ele olhou e falou assim, você fez o cursinho do Acarvalho, aqui em Belo Horizonte? Faz 2 semanas que eu estou fazendo o cursinho. Eu falei, não, eu cheguei de São Paulo hoje, eu estava na academia de polícia, porque eu não podia faltar aula, porque lá é assim, é como serviço. É aula, mas você já está recebendo. Eu falei, cheguei hoje de São Paulo, aí eu fiz o cursinho. Nossa, você acredita que ele falou daquela teoria de não sei o que, não sei o que? Você leu? Eu falei, putz, eu nunca vi essa teoria. Eu falei, Jesus, a minha prova vai chegar se cair isso. Eu falei assim, não vi não, boa prova. E ele não parava. Ele falou, nossa, mas valeu a pena vir esse cursinho se você tinha vindo. Mas porque 15 dias eu tô aqui em BH, legal, tal. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Bom, porque você fala teoria, não sei do que, eu não sei isso. Fiz a prova. É difícil o negócio. Fiz a prova. Daí, no outro dia, prova de processo civil. Que nunca foi a minha praia, né? Minha praia. Daí, acho que na minha prova foi um agravo de instrumentos. Eu peguei, fiz bonitinho, tudo bonitinho, olhava para lá, olhava para café. Agora foi, né? Saí lá fora, esse mesmo indivíduo, muito bonzinho. Eu fiz tal peça, eu não lembro o que ele falou. Eu falei, lasquei, fiz agravo de instrumento. Nossa senhora, a menina fez cursinho em 15 dias, eu não fiz. Meu Deus do céu. Resumindo, gente, eu passei, ele não passou. Então, por que eu falo foco? Porque eu sou melhor que ele? Não. Não é porque ele fez cursinho que ele ia saber. A gente tem que ter foco, porque senão você desespera. Olha pra você ver como que Deus me testou. Né? Me testou. Ele falou, vamos ver se a sua está preparada para exercer esse cargo. Peraí. Porque não é fácil. Você está ali, a tua vida está ali, você deixando o seu emprego lá em São Paulo garantido. Sabe o que eles falavam para mim na academia de polícia? Ó a promotoria chegando. Eles me zoavam, porque delegado. Você quer ficar aqui ou não? Entendeu? Eu lembro que no último aula de tiro que eu fiz, que eu já tinha sido aprovado, foi o delegado geral que deu o tiro para a gente no dia, foi uma coisa muito excepcional.
Até foi bonito, ele me chamou, falou assim que foi muito bom ver que até o final da academia de polícia eu fiquei com afinco. Eu não relaxei porque eu sabia que eu tinha passado dentro do concurso. E eu acho que isso é um compromisso. Eu estava ali recebendo, eu tinha que fazer o serviço. E que legal. Daí ele me chamou e tal. Então, assim, você está ali naquela pressão ali. Putz, todo mundo, família e tudo. E o cara assim, você não fez cursinho? Você devia ter largado, igual eu larguei da academia de polícia. Você devia ter vindo comigo. E eu fiz o quê? Senhor, não estou aqui à toa, vamos, foco. E se eu tivesse perdido o foco? Se eu tivesse falado, não vou passar, e tivesse ficado louca ali, eu tinha perdido o foco, não tinha passado a prova. Então, a gente tem que confiar na gente também. Peraí, eu estudei, eu não fiz cursinho, mas eu estudei. Eu não estou aqui à toa, eu não cheguei aqui à toa, eu tenho uma história para estar aqui, cada um tem uma história. Você tem uma história, cada um de nós tem uma história. Então, que legal que ele fez cursinho. Eu não fiz, mas eu posso passar sem cursinho. Então, foco, isso é muito importante. Gente, é o que mais tem, viu? Vocês vão sair de prova, OAB e tudo, vai ter gente na porta, vamos conferir a prova? Aquilo me mata. Conferir a prova. Não faça aí, gente. Sabe por quê? O gabarito muda. Às vezes você errou uma questão, você fica se matando, vai lá, anula a questão. Vai embora para casa, toma um banho, já fez a prova. Na hora que sai o gabarito oficial, você corrige. Não se mata. Que sempre tem o que gosta de corrigir a prova na porta. Você sai acabado, meu Deus do céu, eu sou burro. Quando você acertou, o cara errou. Então, assim, resumindo, fui lá, fiz a segunda fase do Ministério Público, passei por todos esses percalços, não tinha voo, eu vi no carro com um moço dirigindo, eu estudando, entrei no carro, comecei a passar da defensoria. Tinha acabado de fazer o concurso de MP, passo da defensoria. Eu lembro que no dia, estava um frio tão grande em São Paulo, mas tão grande, que a gente chegou, eu de Escarpã, assim, de Itaiê, cheguei, eles estavam dando chá para os candidatos à Defensoria Pública, eles tremiam, não conseguia falar, juro pra você, de tanto frio. E eu fiz a prova na segunda-feira de manhã, e a aula na Cadepol já tinha começado, né? Que a prova era às 9, a aula lá já estava. Eu lembro que na banca, o defensor público me perguntou, eu tinha que falar defensor público geral, eu falei procurador-geral de justiça, pedi desculpa, doutor, me desculpa, a gente está nesse negócio de concurso, mas é defensor público geral, desculpa, tal, e vamos que vamos. Eu lasquei, não passei. Eu saí de lá, peguei a minha mala, minha mãe já tinha ido embora para Minas, não tinha que esperar, tinha que trabalhar também. Peguei minha mala de doce, né? E peguei um ônibus e fui para Cadepol. Eu cheguei lá na hora, mais ou menos na hora do almoço, né? Então, quer dizer, não me dei o direito de perder o dia de serviço, porque eu tinha uma prova oral. Minha prova oral tinha acabado, eu voltei para Cadepol. Com o uniforme dentro da mala, porque lá não podia entrar de taller, tinha que pôr bota e coturno, né? E tudo. E quem lavava meu uniforme era eu também, porque lá onde eu morava não tinha máquina, não. Lavava na mão. Minha mãe traz para cá, não dá tempo. Daí, cheguei na academia de polícia, contando o pessoal esse dia. O ônibus não parou na entrada da Cadepol, ele resolveu dar um tour pela USP. E num desses tours, ele freou, eu fui lá na frente, pá! Caí, mas caí feio. Falei, meu Deus do céu, eu fiz 3 dias de prova, fiz o exame oral, agora estou nesse lugar que se eu não passar em nada, você desespera, né? Não, vamos embora, levanta a poeira, vamos, sacode a poeira e vamos embora. Resultados. Com a graça de Deus, eu fui aprovado nos 2 concursos. Primeiro, fui chamada para a Defensoria Pública, assumi, foi muito legal, fiz um trabalho bem legal lá na capital, né, assim, atuação, e escolhi Guarulhos, porque fica perto da Fernão Dias, para eu vir embora, para mim estava ótimo. Daí, assim que eu assumi Guarulhos, eles estavam na pendência do Ministério Público de Minas, se eles iam chamar 15 candidatos ou se eles iam chamar 18 candidatos. Eles não tinham dinheiro em caixa para chamar todos que tinham sido aprovados. Qual que era a minha posição? 16ª. Então, era 15 ou era 18, ou seja, ou ia ou eu esperava a próxima lei. Daí eu fiquei naquela, ligava, gente, eu vou ou não vou? Vou alugar um apartamento em Guarulhos. Ah, não sei. Afinal de contas, me estabilizei em Guarulhos, tudo, resolveram chamar os 18. Daí fui, trabalhei um tempo na capital, São Paulo, depois fui para Guarulhos, depois fui para o Ministério Público. No Ministério Público, eu fui para o norte de Minas, né, para o Vale de Jequitinhonha, uma região que eu amo até hoje, um pessoal carente, pessoal bom de coração. Quando vocês forem para longe, vocês vão ver como que eles nos acolhem muito bem, que eles querem que a gente fique lá.
sabe? Respeito à autoridade, é muito legal mesmo, e tudo é experiência. Então, eu vejo juízes, às vezes, promotores, falam, nossa, eu nunca fui para lá, sempre fiquei aqui. É importante ter essa experiência de trabalhar em vários lugares, ver a realidade, ver o problema de cada um. Então, assim, gente, um pouquinho da minha trajetória é isso. Assim, é difícil falar tudo, só vou ficar aqui muito tempo, mas eu tive vários desafios, como eu disse para vocês. Você não passa em nada, de repente você é convocado para tudo, você fala, não vou dar conta. Então, você não pode esmorecer. Naquela hora, não era minha mãe que ia me dar força, não era o meu colega, eu que tinha que me manter em pé. A minha mãe me deu força, deu. Quando ela pegou o carro, me levou lá, ela fez o que ela podia fazer, mas estava nas minhas mãos, segurar firme e ser firme. Ser firme nas respostas, porque o examinador, ele tenta te tirar do sério. Né? Tenta te tirar do sério. Fala assim, mas você vai conseguir fazer isso? Você tem que ser firme. E ali ele vai te cobrar. Você passa por vários percalços. Na prova da delegado mesmo. Eu falei da primeira fase, todo mundo de terno, não falei da última, rapidinho. Minha prova foi no sábado de manhã, lá na Academia de Polícia, na USP. Uma chuva em São Paulo, a chuva. Quem foi comigo? A minha colega de quarta, Sara, que foi bem passado tudo. E nós duas batemos de ônibus, sombrinha, nós duas sozinhos, eu assim, né? E lá todo mundo fica assistindo, aquele monte de estudante assistindo e você de costa, né? O examinador fazendo pergunta. Mas o examinador de administrativo acabava com todo mundo. Meu homem acabou comigo. Tipo, você respondia, ele não estava assim, não, doutor, mas o senhor perguntou isso, não, e esculachado. E a Sara, goiana, essa minha amiga, ela falou assim, eu vou bater nele, na hora que terminar a prova. Nossa, que cara mala, eu vou bater nesse cara. Para baixo, pelo amor de Deus. Sei que... Então, vamos manter calma, vai dar tudo certo. E deu certo. Então, quer dizer, ele quer te tirar do sério, ele quer ver até onde você vai aguentar. Por quê? Porque ele sabe que no dia a dia você vai lidar com isso. No dia a dia você vai lidar com pressão de colega, você vai lidar com pressão de juiz, você vai lidar com pressão de advogado, que muitas vezes o advogado quer que seja para hoje, tá certo, ele tá exercendo a profissão dele, daí você vai explicar o porquê que não dá para hoje, ou vai tentar fazer para hoje. Então, você vai ser testado de todas as formas. Tanto pelo coleguinha que fez 15 dias de cursinho, como pelo seu examinador que vai tentar tirar do sério. Eu vejo, depois que passa a prova, o examinador conversa e fala assim, Mara, eu tentei ver até onde você ia. Vários falaram isso para mim. Porque às vezes faz assim, faz uma pergunta, pá, responde. Eu quero ver até onde essa menina vai. Então ele começa a perguntar coisas que não é da cadeira dele, fala, doutor, mas peraí, o senhor não é examinador de direito civil? Não, mas eu só queria saber qual que é a sua opinião sobre o desmacho da Mata Atlântica, lá não sei da onde, você quer... Ô, doutor, mas espera aí. Não, então tá bom, então eu vou responder. Então, quer dizer, ele quer ver se tira do sério. Quer ver até onde você vai. E você tem que manter a postura, porque ele está te examinando como um todo. Ele não está te examinando só a matéria. Então, para você estar apto a exercer um cargo público, não é só saber a matéria de direito, isso é um computador, sabe? Só você fazer o Google lá, então você tem que estar pronta a lidar com as pessoas, né? Todos nós somos falhos, mas a gente está pronto. Então, assim, antes de tudo isso, só fazer um adendo que eu lembrei aqui, estava contando para eles esses dias. Eu fiz uma prova defensor público do Estado de Minas, antes de São Paulo, antes de passar para delegado. E eu falei, nossa, que legal. Fiz a prova, fui bem, então. Cheguei aqui em Borda da Mata, fui corrigir a prova, eu tinha zerado em constitucional. Daí, eu chamei minha mãe, que nunca fez direito, falei, mãe, senta aqui, abre aí a Constituição. Ela abriu. Artigo tal. Leia para mim. Daí eu pegava e lia a pergunta. Mãe, não tá igualzinho? Ela falou, tá. Mãe, eu errei. Como que tá igualzinho? Eu errei. Ela falou, filha do céu, coitada de você. De passar para a próxima. Lê o artigo tal. Mãe, mas tá igualzinho. Como que eu errei? Menino, mas eu desesperei juntando. Não dormi à noite, sei lá. Resultado, anularam a prova. Era tudo errado a prova. Tinha tanto erro na prova, no gabarito e tudo, que eles resolveram anular e fazer de novo. Daí, vem aquela coisa. Tem gente que quer, não vou fazer de novo. Não, que falta de respeito, eu não vou. Daí vem aquela pessoa que fala, nossa, eu não tenho como ir de novo, porque é caro, você tem que ir para Belo Horizonte, tem que ser o quê. Deu, vem, não desista. Tenta de novo. Eu vi casos de pessoas que falaram assim, não, eu não consigo, e o outro ajudou, não, eu pago para você ir, não desiste do seu sonho. Então, assim, eles brincam com o sonho da gente. Brincam, não brincam? Porque é uma brincadeira aí. Você chegar lá, sua prova está inteirinha errada.
Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu sou muito burra, mãe, me ajuda. Não é possível. Você zerar, né? Mas, e estava errada a prova. Então, assim, quantas situações, gente, que a gente vive. Se eu falar para vocês aqui, eu vou ficar até amanhã cedo. Então, assim, já finalizando, falando um pouco do Ministério Público, assim, a gente está à disposição, caso vocês queiram ir lá, conhecer o Ministério Público, a gente pode, de repente, marcar alguma coisa lá, nós temos um auditório lá dentro do Ministério Público, conhecer um pouco o que é a instituição, leia um pouco. A gente atua em prol da sociedade, né? Atua em prol da sociedade, desde sendo órgão acusador, porque é interesse da sociedade que o criminoso não fique impune, até defendendo os mais variados interesses, que é o interesse do idoso, o interesse do deficiente, interesse, né, da saúde, meio ambiente. Então, o nosso leque de atribuições é muito grande. E isso me atraiu muito. Eu amo o que eu faço, estou há 16 anos no Ministério Público, vou completar 16 anos agora, entrei com 26 anos. Então, assim, sou muito grata a Deus por ter me confiado esse cargo. E eu falo que a gente nunca pode esquecer, eu acho isso muito importante, tudo que a gente passou antes de sentar naquela cadeira. A gente não é melhor que ninguém e a gente não está ali à toa. Deus não nos escolheu à toa. Então, não brincar com a vida dos outros, não brincar com aquilo ali que está à sua disposição. Quantas pessoas você pode ajudar com aquilo? Quantas vidas tem por trás daqueles processos? Né? Então, isso eu acho muito importante. A gente não esquecer tudo que a gente passou. Porque tem gente que sofre, na hora que passa, esquece e faz o que dá para fazer. Né? Eu vou fazer o que dá, vou manter em dia, e não é assim. Então, assim, façam o que amam, porque isso faz toda a diferença. Né? Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aí fui aprovado em 3 concursos públicos, trilhei a carreira que eu quis, tive muitos percalços, vi colegas, às vezes, que eu falava, nossa, mas ele não ralou igual eu ralei, passar antes de mim, mas cada um tem a sua história. Eu não sei o que ele sofreu por detrás das câmeras, né? Cada um tem a sua história. Então, respeitar o limite do outro, respeitar a história de cada um, não se comparar. Ele teve a hora dele, eu vou ter a minha. Se eu persistir, eu vou ter. O Rogério Santos Cunha, que é um brilhante jurista, e um amigo que eu tenho hoje, que eu posso dizer, ele fala isso, só não passa quem desiste, né? Então, às vezes você está ali, na hora de passar, você fala, cansei, não dá. Então, se a meta dos senhores for o concurso público, foque e vocês vão conseguir. Se a meta for advocacia, sejam aprovados na OAB e sejam excelentes advogados, como o Dr. Vinícius como vários advogados são. Então, o importante é isso, tentar dar o melhor de si, independente da profissão que os senhores escolherem. Todas são dignas, todas são fundamentais ao exercício do direito. A gente não consegue fazer nada se todas as partes não estiverem sendo, né? Então, assim, finalizando a minha fala, eu agradeço muito mais uma vez o convite da Unopar. Quero dizer que é muita satisfação em ver, né, como o direito hoje em dia está acessível a todos. Isso é muito importante. Sei da qualidade do ensino da Unopar e sei e quero dizer aos senhores isso, que o ensino depende muito mais da gente do que de qualquer faculdade. Então, a faculdade é excelente? O coordenador é aplicado, o coordenador quer fazer melhor grade curricular, quer atender os requisitos do MEC, quer. Mas não adianta nada ele fazer o melhor e eu não dar o melhor de mim. Eu tenho que sugar tudo que eu puder, o que eu falei no começo. Então, aproveitem. Não deixem o tempo perdido. Não percam tempo aqui fazendo de conta que estão aprendendo. Entendeu? Porque tudo é vida que passa. Aí, eu e o Dr. Vinícius já se passaram 20 anos. Né? Hoje, graças a Deus, eu estou no cargo que eu sempre almejei, tenho minha família, que Deus me deu abençoado, me deu na hora certa. Então, cada um tem sua trajetória. Então, eu assim, desejo muita boa sorte aos senhores, certo de que nada é impossível. O cargo de juiz está tão longe. Não está, gente. O concurso público é a coisa mais democrática que existe. É para todo mundo.
É para todo mundo. Qualquer um pode fazer concurso público, desde que, lógico, você quis isso. Qualquer um que eu falo assim, sou formado em Direito, eu não tenho que ser filho do juiz, igual eu disse que tinha no meu concurso. E eu confio no concurso público, confio muito. Porque, igual eu te falei, eu era filha de quem? Filha da dona Marçal, lá de Borda da Mata. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Ninguém conhecia minha mãe, uma mulher honesta, trabalhadora, que lutava no comércio que ela tinha, que graças a Deus não tem hoje, está descansando, está aqui comigo, cuidando dos meus filhos, que eu vim aqui hoje, ela e meu marido. Então, mas eu sempre vi a luta da minha mãe. Eu sempre vi, eu deixava ela lavando o chão do supermercado para economizar a faxineira para poder pagar minha faculdade. Então, eu nunca esqueci disso. Então, a minha voz valeu muito, mais do que de pessoas que tinham vários tipos de contato lá dentro. Por quê? Porque eu confiei em mim. Eu confiei que eu estava ali para alguma coisa. E até hoje eu confio que eu quero dar uma melhor na minha profissão. Isso é muito importante. Então, assim, não se ache menos que ninguém. Não ache, eu não vou conseguir. Depende só de você. Tá bom? Então, essa mensagem que eu queria deixar. Mais uma vez, muito obrigada. Me desculpa ter me alongado às vezes. Saiba que eu falei de coração mesmo, tá? Não quero aqui mostrar algo de direito, não é uma aula de direito, de conteúdo jurídico. E só uma coisa que eu lembrei. A questão de técnica de estudo. Cada um tem seu jeito de estudar. Uns aprendem ouvindo, outros saem da sala de aula que eu já sei tudo. E outros aprendem lendo. Eu estudei sempre fazendo resumo. Eu gostava de escrever. Eu tinha memória fotográfica. Então, quando o examinador me procurou, eu lembro que eu cheguei na banca do MP, só fazer essa dentro, eu tinha esquecido, isso é importante para os estudantes. Cheguei na banca do MP, primeiro examinador, direito penal, ele falou assim para mim, nós vamos falar de erro de tipo e erro de proibição. É uma matéria bem densa do direito. Eu lembro que eu tinha um resumo, que eu tinha assim, erro de tipo, todas todas as espécies de erro de tipo, todas as espécies de erro de proibição, depois no final eu vinha dando as diferenças. Eu fui direitinho no meu gráfico, a memória fotográfica. Ele ficou assim, ó. Daí não tinha mais o que perguntar, porque eu já falei, ele perguntou, eu falei espécie, Então, quer dizer, eu aprendi, eu sempre fui memória fotográfica. Então, na hora que perguntava, eu lembrava como que estava no caderno, lembrava, às vezes, até a cor que eu tinha grifado. Então, eu queria só deixar essa dica antes de terminar. Vejam o que serve para vocês. Porque o que serve para o meu amigo não serve para mim. Por exemplo, a Dani, que morava comigo no meu quarto, era eu, a Sara e a Dani, falei da Sara. A Dani hoje é juíza no estado de São Paulo. A Dani, ela gostava assim, ó. Ela pegava uma matéria, por processo penal. Ela estudava do começo ao fim. Então, por exemplo, ela ficava um mês estudando processo penal, entendeu? Daí terminava o processo penal e ia para o processo civil. Daí terminava tudo, ela voltava no processo penal. Eu falei, isso para mim não dá. Então, eu estudava, por exemplo, por semana ou por dia. Hoje é processo civil, amanhã é porque eu acho que você não enjoa tanto. Então, quer dizer, não queira copiar o que o outro faz. Só essa mensagem que eu queria deixar. Vê o que serve para você. Então, por exemplo, faz igual a Dani fazia, beleza. Deu para mim? Deu. Não deu? Foi pro meu? Cada um tem seu jeito. Deus não fez ninguém igual. Cada um é individual. Então, veja o que serve para você. Veja se é ouvindo. Veja se é escrevendo. Veja se é só lendo. Tem gente que só lendo aprende. Se eu ler o livro ali e não fizer o resumo, não dá. Então, é só essa dica que eu esqueci que eu gostaria de falar, tá? Então, cada um siga o seu método. Isso é importante, ter um método de estudo. E não ache que porque você tem só 2 horas por dia, você não vai vencer. Aproveite aquelas 2 horas, tá? Então, agora eu vou terminar, dar um microfone. O Valdomiro fala, não podia deixar o Valdomiro, nosso professor da Faculdade de Direito de Minas, ele fez júri comigo esses dias. Conversa com ele, pergunta para ele, o que ele fala? Ele fala assim... Finalmente, tipo assim, vamos terminar, doutor? Finalmente, vamos terminar, desesperado. Tira o microfone dela. Eu falo, deixa, professor, já que eu termino. Eu tive a grata satisfação esses dias dele, fiz 2 júris com ele, tempos atrás. Foi muito legal, fazer júri com o professor. Mas, assim, obrigado de coração. Espero não ter deixado meus filhos em casa à toa, ter contribuído, ter lançado uma sementinha no coração de vocês aí. Isso, para mim, já é o suficiente. De ter trazido essa mensagem que não é impossível, de que vocês podem, de que o curso de Direito vale a pena. Vocês já chegaram aqui, então não foi à toa. Cada um tem uma missão para cumprir e vão agarrar e vai ser bom. Vai dar certo, vai ser legal. Quem está nos assistindo aí, né, de longe, espero que tenha gostado, espero que tenha sido proveito, né, que tenha tido proveito. E muito obrigado mesmo pela presença de cada um, pela atenção.
e por aturarem a nossa fala por essa 1h30. E muito obrigada mesmo, viu, gente? Uma boa noite a todos. Bom, queria primeiro agradecer a doutora Sumara. Em 2020, doutora, só para a senhora conhecer um pouco da nossa história, quando foi idealizado um novo curso de Direito aqui para o Itaquá, uma das coisas que nós trouxemos para os gestores locais foi o quê? Vamos fazer algo diferente. Vamos trazer algo que faça sentido e, ao invés de nós formarmos mais bacharéis em Direito, vamos formar operadores em Direito. Que faz uma diferença significativa nesse sentimento que a senhora trouxe de ter o foco de trazer novas oportunidades. Então, todo mundo que está aqui hoje não tem presença. Hoje era um dia livre para eles. Então, são 4 dias de aula e hoje seria um dia livre. Só que nós temos alguns quadros, alguns programas aqui na faculdade. Um deles é esse, Carreira de Sucessos. Temos o Clube do Livro, onde nós fazemos a leitura de alguns clássicos do semestre e, ao final, fazemos um julgamento simulado daqueles clássicos. E, como a senhora viu ali, quando a gente estava vendo, algumas outras atividades que são propostas pelos nossos professores buscando isso. Por que eu estou fazendo toda essa contextualização? Porque muito do que a senhora disse, esse período de treinamento, né, preparação para o concurso, eu comento com eles na semana passada mesmo, né? Estou errado não, né? Porque a gente estava na Argentina. Essa semana passada, tivemos um artigo publicado no Comped, em Buenos Aires, e quando a gente foi apresentar, tinham vários graduandos, pós-graduandos. Uma das coisas que chama a atenção é essa habilidade da fala, que a gente precisa treinar. O falar em público é inerente à nossa profissão, seja na carreira pública, seja na carreira privada, enquanto advogados. Então, o que a gente percebia muito ali era o quê? Todo mundo travando, não conseguindo passar a mensagem. Por quê? Porque não treina. Então, muitas vezes, quando a gente faz aqui, né, traz essas vivências, essas experiências para os alunos, como da senhora, de técnicas de estudo, como foram as dificuldades para chegar. Porque quando a gente fala em carreira de sucesso, a gente só pensa no hoje, na área promotora. Mas e para chegar? Eu acho que a estrada até aqui, que é o importante, que é o significativo, de lembrar, e aí aquele estudo que a gente faz, né, que o corpo fala, todas as vezes que a senhora estava falando, olhando para baixo, lembrando de tudo que já passou na vida para poder estar aqui. Então, parabenizá-lo mais uma vez, né, por essa brilhante carreira. Tenho certeza que não foi fácil. Abdicar é uma das coisas mais difíceis que tem, porque são escolhas pesadas, como a senhora disse. Hoje a senhora está aqui, deixou os filhos em casa, também deixei os meus filhos em casa, minha esposa também está fazendo direito, está aqui, deixamos lá com a minha sogra, as crianças, mas por um objetivo, por algo comum que é trazer uma melhoria de vida para eles. Sim. Para que eles tenham um futuro diferente. Então, eu queria deixar aqui registrado primeiro esse meu agradecimento, né? Esse tempo tão valioso da senhora, tanto profissional quanto pessoal, poder estar aqui compartilhando com os nossos alunos essa experiência. Não só os nossos, mas cumprimentar também o pessoal atlético daqui, estive lá, já, 2009, 2012, uma experiência muito bacana. E hoje aqui, nós podemos falar um pouco mais, né, sobre esse novo formato, essa nova proposta que nós temos de ensino. Uma das questões assim, que eu vejo, que eu queria ouvir um pouco mais da senhora, é o não passar. Passar é legal, é muito interessante, é satisfatório. Mas a senhora disse que teve essa experiência, como foi de conferir a prova e não vir. Como é que é o dia seguinte, depois da porrada? Não passei. E aí, como é que eu faço? Oi, está ouvindo, né? Ótima questão, viu, professor Regis?
que acontece? É muito importante porque é aquele poder que a gente tem que ter de saber levantar, né? Então, mais uma vez eu falo, daí estão te testando para ver se você tem aptidão mesmo para ocupar o cargo, porque por isso que não se passa, eu sou juiz, eu fiz o primeiro concurso, passei na primeira, segunda, terceira fase, e sou juiz. Gente, é impossível. Não existe isso. Não existe. Porque isso faz parte do processo. Você aprende, você amadurece. Isso faz parte do processo. É igual a pele, né? Ela vai ficando mais dura, né? Não é igual a pele do meu menininho lá, qualquer coisa. Por quê? Porque a vida te deixou mais dura. Então, como que é o dia seguinte? Não é fácil. Parece que você está assim, justamente o que o senhor falou, levou uma porrada, ou não dormiu a noite inteira, parece que tudo que se fala para você desistir se confirma, fala, será que é isso mesmo que eu devo fazer na minha vida? Ou será que eu estou no caminho errado? Você se questiona, você fala assim, será que eu estou no caminho errado? Você vê vários colegas, por exemplo, que não quiseram a carreira que você almeja, já advogando, já ganhando dinheiro, já bem. Você fala assim, meu Deus, será que eu estou no caminho? Será que Deus está querendo me mostrar que não é esse o meu caminho? Você se questiona, tudo volta. É como se passasse um filme na sua cabeça. Daí vem a questão que eu falei do foco. Daí tudo isso passa, todos os questionamentos passam, vai ser bom. Peraí, mas, opa, é o que eu quero? Então eu vou corrigir a prova, vou ver o que eu errei. Daí volta, passa aquele negócio, depois você volta. Vou dar um exemplo desse negócio de reprovação. Eu fiz o Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro, à época, era um concurso muito atípico, porque a primeira fase já era aberta. Geralmente, eu estou falando assim, porque eu estou vendo o microfone assim, às vezes, agora tá bom. A primeira fase já era aberta, então eram 20 questões dissertativas. E, gente do céu, daí todo mundo fala, para de ser louca. No Rio de Janeiro é bairrista, só passa gente do Rio. Daí fiz Espírito Santo também, e sempre teve a fama desses concursos serem bairristas, passar gente de lá. Depois, não, eu vou fazer, eu estou né, na minha região, eu vou fazer. E daí eu lembro que esse concurso do Rio de Janeiro, um calor, eu fui, fiz, passei, fui para a segunda fase. Eu lembro que eu lembro direitinho o computador que eu tinha lá na minha casa, que eu usava para estudar e tudo, eu fiquei por 0,2 que eu não passei. Daí eu li a minha prova e disse, mas por que não deu mais 0,2? Isso aqui, olha, a prova tá boa demais. Eu não conformava. Daí eu lembro que a minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, você quer recorrer? Isso antes da polícia, viu, gente? Você quer recorrer? Eu lembro que eu saí da minha casa, atravessei a praça da borda e fui para a igreja rezar. Por quê? Porque o recurso lá era presencial. Então, ou seja, difícil, né? Mais uma viagem. E aí parece que é mais risco mesmo, né? Porque quem está lá é mais fácil recorrer, né? Você tinha que ir lá recorrer. Eu fui lá, rezei, pedi para Deus me iluminar e resolvi não fazer o recurso. E isso tudo são decisões que você tem que tentar ser o mais sábio possível, porque isso mexe com a sua vida. Por exemplo, eu fiz o concurso Tocantins. Estava falando para os meninos esses dias. Fui para a terceira fase também. Na época que eu fui para o exame oral no Tocantins, veio a emenda constitucional mudando para 3 anos. De 2 anos de experiência, mudou para 3. Foi indeferida a minha inscrição para o exame oral, porque eu não tinha 3 anos. Estava na boca do negócio. Daí o que aconteceu? Todo mundo, não, vamos recorrer, porque vai dar certo, que o negócio está no curso do concurso e tal. Eu vi um colega meu que ficou nessa de recorrer, não passou na segunda fase de Minas e não passou no oral de Tocantins. O que eu fiz? Não é para mim, página virada. Foquei em Minas, passei em Minas. Então, quer dizer, são decisões que você tem que tomar. Né? Então, quer dizer, pedir para Deus iluminar, não é fácil, eu chorei pra caramba, porque eu fui lá no cursinho, todo mundo, vou fazer prova oral, tal, meu grupo lá, né? Inclusive, um colega que é promotor lá até hoje, sou madrinha de casamento dele, ele foi padrinho de casamento, veio pra borda, ser meu padrinho de casamento, tá super bem com a família lá, mas era o que ele queria. Mas é um risco. Então, quer dizer, às vezes você vai jogar energia no recurso, é energia que você podia estar gastando lá no outro concurso. Não estou falando que não deve recorrer, tá, gente? Até porque, vou dar outro exemplo rapidinho, meu esposo, vou falar dele, que ele me permite, mas ele vai permitir, porque é uma boa causa,
Ele é advogado, ele fez OAB, escolheu o quê de OAB? Eu era professora na FAES, de prática de direito penal. Ele fez o quê? Administrativo, na segunda fase. Eu falei, nossa, como que isso é legal! Eu estou aqui com todos os resumos de penal, tem as minhas passes que eu passei na OAB, você vai fazer administrativo. Ele falou, vou, porque eu gosto de administrativo, eu advogo administrativo, eu gosto disso, eu vou fazer administrativo. Eu falei, então, boa sorte, vai com Deus. Nossa, mas eu fiquei com raiva, né? Então, porque assim, para ajudar ia ser até mais difícil, né? Fez administrativo. Ele fez a segunda fase só dando o que ele falou, a questão de não passar. Ele falou, nossa, eu fui bem e tal. E ele foi falando que ele tinha feito, olhando no espelho, passou, né? Já estava aquela esperança, passou. Na hora que saiu o resultado, ele não tinha feito nem metade dos pontos. Eu falei, você está me achando com cara de besta? Você me falou que fez isso, não passou. Ele falou assim, mas eu não estou mentindo, eu fiz tudo isso. Eu fui pegar a prova dele, a OAB disponibilizou o espelho e tal, fui ver, ele realmente tinha feito tudo. Entendeu? Eu vou falar o outro lado, que eu falei negócio de recurso. Sabe qual é a impressão que eu tive na época? A prova era assim, ó. A impressão que eu tive é que corrigiram essa parte e essa não corrigiram a parte de dentro. Zeraram tudo. Daí foi a coisa mais fácil fazer o recurso, porque eu falava assim, o espelho diz que a resposta é tal, na linha tal, o candidato respondeu isso. O espelho diz que a linha é tal. Gente, ele passou com quase 9,1 no recurso. Então, quer dizer, não é que eu estou dizendo não recorram. Recorram quando você achar que merece. Então, por exemplo, esse caso do meu esposo foi uma coisa, foi um erro, assim, grosseiro, tanto que a nota dele saiu de 4 e pouco, foi para 9. Você podia até ser publicado um negócio desse. É uma coisa, né? Eu acho. Mas eu fiquei quietinha também, porque senão ia, né, piorar, perdendo os quadros da ordem. Então, quer dizer, isso é importante. Quando achar que vale, recorra. Quando achar, não, esse não é o meu objetivo, eu tenho outra chance aqui, veja. Agora, é importante o que o doutor falou, saber levantar, porque na hora que você cair, todo mundo vai te falar, falei, não vale a pena, sai dessa. Então, você tem que voltar para o foco, corrigir a prova para ver os erros, para não errar de novo, e voltar para o seu foco. Senhora, parabéns pelas palavras. Eu fiquei muito feliz, porque sou testemunha de boa parte dessa história, e a vida acabou nos levando para caminhos mais distantes. Nós ficamos muitos anos, né, sem se ver, sem se falar. Então, fiquei feliz por tomar conhecimento de muita coisa aqui, fiquei sabendo aquilo no momento e me deixou muito feliz de ter participado, de conhecer essa garra que vocês realmente sempre teve. Você comentou aqui da bolsa de incentivo da faculdade, realmente, você sempre teve isso durante os 5 anos da faculdade, mas por mérito seu, por estudo. Eu me lembro disso, você falou dos resumos, eu me lembro de estudar com os seus resumos também. Lembra o Xerox? Me ajudava. Sempre muito, muito estudiosa e, ao mesmo tempo, generosa, porque ajudava os amigos também. E, ao ajudar os amigos, que não gozavam dessa inteligência, dessa dedicação, acabou também aprendendo com os nossos erros. Mas isso foi muito gratificante para mim na época da faculdade. E fiquei muito feliz dessa visão que você passou para os alunos, né, porque eles estão vivendo exatamente esse momento de escolhas, momento de dedicação, momentos de se descobrirem, será que é isso mesmo? Não que caminho vou seguir daqui para frente? E na faculdade, a doutora Sumara colocou aqui, na faculdade mesmo, gente, com um professor, com uma aula, com um trabalho que se faz, com uma carreira de sucesso que participa, a gente acaba descobrindo o caminho. E da fala, eu gostaria de fazer uma pergunta simples, que daí já diz respeito ao exercício mesmo das funções da promotoria, em que você comentou que, numa questão ambiental, que é uma das atribuições da promotoria, a doutora decidiu ir lá fazer a verificação, né? Comparecer no local, e também
fez um comentário de que houve essa mudança mesmo durante esses anos, da questão da função do promotor de justiça, que nós tínhamos aquela ideia sempre da acusação, e hoje o promotor está muito mais do que isso, inclusive sair de seu gabinete, comparecer no local, fazer uma verificação. Mas eu gostaria de, especificamente da questão ambiental, saber como funciona essa responsabilidade do promotor de justiça com o meio ambiente ao tratar de um assunto, ao dar um parecer, saber que esse parecer pode influenciar, por exemplo, o desenvolvimento de uma cidade, pode incentivar ou atrapalhar, e levando-se em conta que isso vai além daquela capacidade que é técnica do promotor de justiça, vai além, porque vai envolver outras questões socioeconômico, ambiental. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão. Doutor Vinícius, muito, muito importante a sua pergunta. Daí vem a questão que eu falei desde o início, de compromisso, de vocação e de saber por que a gente está ali, né? Por que a gente está ali? Porque, igual o doutor Vinícius falou, é muito além do que aquele processo, porque sempre tem dois interesses ali. Nesse caso meu, tinha o interesse de um suposto desenvolvimento urbanístico e tinha a questão de preservação do meio ambiente. Daí, a gente tem que... Por isso que eu acho importante conhecer o local, para ver se tem outras maneiras de ter esse desenvolvimento sem afetar o meio ambiente. A gente conhecer, né? E o mais importante, principalmente na esfera ambiental, até na saúde, né? Que a gente precisa de laudos médicos, né? A gente não sabe tudo. Então, eu não sou técnica ambiental, não sou engenheira ambiental. Então, quando é necessário, pedir perícia, pedir vistoria, saber o que pode ser feito, saber se for pelo outro lado, se a mata não vai ser, se a areia não é área de proteção, procurar alternativas. Isso é muito importante, né? Então, assim, tentando responder a sua pergunta. Primeiro, a função do promotor na esfera ambiental. Então, basicamente, o que a gente atua? Uma das que a gente chama de curadorias. Então, por exemplo, nós somos em 6 colegas aqui, 6 promotores. Cada um tem a sua atribuição. Como os juízes também são em 6, cada um tem uma matéria para julgar. O juiz e nós, as nossas atribuições. Então, tudo que diz respeito a temas extrajudiciais, a gente chama de curadorias. Então, o promotor tem a curadoria do idoso, o outro tem a curadoria da criança e adolescência, patrimônio público, e eu, no caso, meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico e PROCON. Por que a gente fala curadorias? Porque envolve uma atuação, isso que me chama muita atenção na carreira do Ministério Público, uma atuação extrajudicial, que a gente chama de MP, Ministério Público Resolutivo. O que é Ministério Público Resolutivo? É o poder do Ministério Público de tentar resolver o conflito sem judicializá-lo. Isso é muito importante no mundo moderno, porque os fóruns estão abarrotados de processo, né? O juiz está cheio de coisa para julgar, coisas importantíssimas. Então, por que não chamar as partes e tentar compor antes de judicializar a questão? Até o nosso Procurador-Geral de Justiça, hoje, meu chefe, né, em Belo Horizonte, ele teve uma iniciativa maravilhosa, acho que há cerca de um ano e meio atrás, ele criou, quem até quiser seguir as páginas oficiais do Ministério Público, MPMG, até tem no Instagram, tem tudo, ele criou um órgão lá em Belo Horizonte, chama Compor, justamente esse nome, Compor. Então, o que esse órgão faz em Belo Horizonte? Todas as questões de extrema relevância no Estado, por exemplo, se eu lidar com uma questão de extrema relevância, que vai passar dos interesses de Itajubá, uma questão de extrema relevância só para Itajubá, que é muito grande, e eu vejo necessidade, eu mando para isso compor. Por exemplo, a questão das barragens foi resolvida por esse compor, a questão esses dias do teto de enfermagem, de outras coisas. Então, tudo que causa uma polêmica, e está tendo, assim, inúmeros acordos, milhões. Acordos que o Ministério Público consegue reverter para causas excepcionais. Então, assim, o resultado está sendo muito bom. Então, o que eu venho falar isso? Além de falar dessa efetividade, né?
é que o Ministério Público consegue resolver muita coisa antes de propor as ações judiciais. Infelizmente, porque a gente não consegue compor, porque a gente não consegue fazer termo de ajustamento de conduta, e às vezes através de reuniões sem termo de ajustamento de conduta, infelizmente a gente tem que judicializar. Então, como que é a atuação do Ministério Público na esfera ambiental? Chega uma denúncia para a gente, dando um exemplo muito rápido, a gente instala um procedimento interno no Ministério Público, não é um processo judicial, é um procedimento extrajudicial no Ministério Público, e a gente faz várias diligências nesse procedimento. Por exemplo, pede perícia, pede para a Polícia Ambiental ir lá, fazer uma auditoria no local, e vai vai montando o nosso procedimento, juntando aquelas informações. Daí, se a gente achar que dá para resolver, a gente chama a parte, vamos resolver? Vamos fazer um termo de ajustamento de conduta, vamos reflorestar a área, vamos fazer isso. A parte não quer fazer acordo. Então, eu vou judicializar. Só para dar um exemplo rápido, assim. É lógico que às vezes é mais do que isso. Então, a gente tenta resolver extrajudicial. A maioria, graças a Deus, a gente consegue. Mas, infelizmente, muitas não. Há 15 dias atrás, eu entrei com uma ação aí que teve um impacto grande, não vou citar nomes, mas teve um impacto grande num local conhecido aqui na cidade. Então, assim, infelizmente, não quiseram fazer acordo, eu tive que judicializar e ter uma decisão aí desfavorável a muitos interesses. Então, infelizmente, é assim, né? A gente tem que lidar para o interesse da sociedade. Então, o interesse da sociedade é preponderante. Então, se der para fazer um acordo, bem, se não der, não. Então, essa questão do dia ao local, muitas vezes eu acho importante, porque eu não sou daqui. Então, esse local específico eu não conhecia. E como o que você falou, envolvia vários interesses, e ao meu parecer, esbarraria em outros interesses que também eram positivos, eu tentei fazer da melhor forma, conhecendo o local. Então, isso é muito importante, né? E se eu não sentisse confortável, eu pedi uma perícia antes. Então, é isso. Eu acho que eu sentia necessidade de ir ao local quando for necessário, sentia necessidade de pedir uma perícia, e é assim a nossa atuação, né? Na curadoria por exemplo, da infância e juventude, sempre trabalhar ao lado do Conselho Tutelar, ao lado do CREAS, tentando resolver a questão do núcleo familiar, tentando resolver antes de levar para a justiça. Não deu, não conseguiu, manda para a justiça. A questão, por exemplo, do Conselho Tutelar, só dando uma pincelada aqui. Eu falo muito para os conselheiros, a maioria das atribuições deles no artigo 137 do ECA, eles podem fazer sozinhos. Eles não precisam de juiz nem de promotor. A única medida que precisa de juiz e de promotor é colocação em família substituta e acolhimento institucional, que é mandar para o abrigo ou adoção. O resto, tudo o conselho pode fazer sozinho. Então, muitas vezes, tudo manda para o promotor, tudo manda para o juiz, vai ficar esperando. Então, poder resolutivo, a gente pode resolver muito antes de mandar para o judiciário. Então, é esse mundo enorme que nós temos de atribuições, e que trabalhando bem com a lei, trabalhando bem com as pessoas que estão ali para fazer, a gente consegue mudar muita coisa sem levar para o judiciário. Tá? Não sei se eu respondi, mas... Bom, perguntas? Tá. Boa noite, doutora Sumara. Primeiro, parabenizar pela palestra e por toda essa trajetória, né? Rica, não só pelas histórias que a senhora passou, mas pelas dicas que a senhora nos deu aqui. A minha pergunta está mais hoje na atuação da senhora, não só aqui, como no norte de Minas. E se a senhora pudesse falar um pouquinho do dia a dia mesmo, quantidade de processos, atuações, e se a senhora tiver algum caso que marcou tanto no norte de Minas quanto aqui, se a senhora puder compartilhar também com a gente. Uhum. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu falei, né? É muita coisa. Mas assim, por exemplo, o dia a dia nosso. Hoje, eu coopero em Brasópolis. Então, meu dia a dia além de titular da terceira promotoria, eu sou responsável por Brasópolis. E Brasópolis, lá, eu faço tudo. Não sou promotor só do meio ambiente, sou promotor de todas, porque é promotoria única. Então, eu faço tudo. Por quê? Porque lá, por ser uma comarca pequena, não tem um titular ainda. Porque como falta promotor, falta juiz, em muitos lugares eles optam por deixar um cooperador. Então, é uma rotina pesada, não é brincadeira. Então, por exemplo, hoje eu tive uma apresentação dos meus filhos na escola. Para poder ir, eu trabalhei de manhã, né? E trabalho, eles sabem como é que eles falam, doutor, eu vejo manifestação de senhora meia-noite e meia, 1h da manhã.
E o pessoal, a Júlia, do criminal, a Júlia, que é nossa contemporânea de faculdade também, fala assim, o pessoal lá fica rindo, 1h da manhã, baixou lá, 20, parecendo, sei lá, porque é a hora que dá. Porque, por exemplo, eu preciso da atenção dos meus filhos, da tarefa com eles, preciso brincar um pouco, então na hora que eles dormem eu volto pro computador. Então a nossa rotina não é brincadeira. Mas é o que eu estou falando, é o que eu gosto de fazer. Então não me dói, cansa, mas não faço xingando, porque eu gosto. Então, assim, essa experiência do Vale do Jequitinhonha é uma experiência absurda, porque você sai de um lugar, sempre morou no sul de Minas, você sai de uma realidade e vai para outra, tanto em relação ao clima, como em relação ao jeito de falar das pessoas, como o nome dos problemas muda, né? O que aqui é essencial, lá não é tão essencial, porque as pessoas conseguem viver com menos. Então, é uma experiência de vida muito importante, né? Isso é muito importante. E, assim, lá foi uma realidade muito difícil, porque, por exemplo, aqui, a gente até estava na assunção do novo comando da Polícia Militar de semana, a gente falava que há 1 ano e meio não tem um homicídio. Lá eu fazia 5 júris a cada 3 meses. Morre gente toda semana, muito violento. Né? Por quê? Por causa do bendito tráfico de drogas, as pessoas matam para comprar droga. E assim, eu fiz muito júri. Então eu chegava aqui no sul de Minas e falava assim, você faz júri? Eu falei, tá de brincadeira? Por quê? Porque a vida me impôs isso. Então, assim, eu tenho muitos casos que marcaram. Eu vou só falar de um muito rápido, só vou me alongar. Eu tive um júri muito grande, eu fiz 5 réus e eu sozinha de promotora. Nova, né? Não tinha nem 30 anos na época. Então, é o que eu falo, você tem que ser firme, porque tem 5 homens te olhando, 5 advogados, 5 réus, 10 homens te olhando assim, ó, você tem que ser firme, tem que abstrair, e o cansaço vem, você começou 8 horas da manhã, um calor medonho lá no norte de Minas, não tem, a gente fazia na prefeitura, que a gente fazia o júri no local do crime. Então, se a comarca era Itajubá, mas o local do crime era Venceslau Braz, por exemplo, ou o Delfim Moreira, a gente fazia o júri no local, isso é muito legal. Você oferece a resposta para a sociedade daquele local. O pessoal vê, hoje estão julgando o caso do fulano que matou ciclano. Isso é muito bom. Então, a gente fazia lá na prefeitura. E um calor imenso, bateu 3 horas da manhã, da meia-noite, o juiz falou assim, aí, vamos acabar, vamos todo mundo dormir no hotel, ou vocês preferem tocar? Eu falei, não, doutor, vamos embora, vamos tocar para ver o que dá. Daí, assim, por que demorou tanto? Porque eram muitas testemunhas e tal. Só resumindo, um moço matou o outro, porque, em tese, ele teria aberto um comércio que fez frente para o dele, né? Concorrência. Uma bobagem. Resumindo, ele deu um tiro num pai de família, de 20 e poucos anos, em frente ao filho dele, que tinha 4 anos na época. Então, estava lá no júri a mãe da vítima, o filho, a mulher, sabe? Então, eu tinha que dar uma satisfação. E estavam 5 anos. Por que 5? Que um idealizou o crime, o outro contratou o mandante, o outro deu carona, o outro levou, coisa errada toda. Daí, eu tinha comigo, lá no fundo, daí vem a experiência de vida um pouco. Eu falei, gente, ele não deve ter matado só por isso. Por causa desse comércio, tirar a vida de uma pessoa, deve ter alguma coisa aí esquisita que ninguém falou até agora para mim. Eu cheguei a conversar com a mulher dele, uma mulher muito bonita, conversar com a mãe, com todo mundo, e ninguém me dava nada de novo. E naquele processo tinha nada de novo. Daí, a defesa falou, eu fiz a acusação, sempre a acusação fala primeiro, a defesa falou, e eu poderia voltar para a réplica, se eu quisesse. Então, meia-noite, foi para o juiz, não, abre para a fala da defesa, vou esperar. Daí a defesa falou, não falou nada. Não trouxe nada de novo. Ela não teve, na minha vista, no meu ponto de vista, não teve defesa. Falou, não falou nada. Aquilo me trouxe um negócio, foi a primeira vez que eu fiz isso, por isso me marcou, você falou de marcar. Aquele salão, aquela prefeitura lotada, você olhava assim, ó, não tinha mais onde ver cabeça, sabe? A família ali cansada o dia inteiro naquilo, eu pedi para não levar o filho, não levaram. Acho que não é desnecessário expor aqui, né? E todo mundo, que nem a gente fala, leva, né? Todo mundo vai ficar com... Eu não uso isso. Não uso isso. Daí, a defesa falou, veio um negócio em mim, eu falei assim, esse advogado deixou alguma coisa para a última fala. O que acontece? Se eu volto para a réplica, a defesa fala por último. E depois que ele falar, eu não tenho mais chance de falar.
eu peguei e falei, doutor, o senhor pode me dar um tempinho para tomar um café? Eu lembro que até quem me ajudava muito lá me dava um café, me dava um suco. Minha querida amada Crisley, o filho dela formou aqui na Unifei, está formando esse ano. Ela morreu no meio da pandemia, 30 e poucos anos. Foi uma lástima. Então, tenho muita saudade desse tempo. E eles me deram um cafezinho, um suco e tal. E respeito à família que eu já tinha me procurado, eu chamei a mãe, a mulher, e falei assim, olha, eu não vou voltar. O júri acabou. Ele disse, o quê? Porque ele estava esperando aquele debate 2 dias, pá. Eu falei, olha, eu espero que eu esteja tomando a decisão correta. Eu quero fazer o melhor, que eu quero justiça, eu quero que todo mundo seja condenado. Mas eu não vou voltar. Isso não é preguiça, eu não estou cansada, mas é uma técnica minha. Eu não vou voltar. Vocês confiam em mim? Porque eu nunca assim, conversei com a família. Mas como essa família está muito perto de mim, não, doutora, a gente confia na senhora. Eu falei, então tá bom. Daí eu conversei com o juiz. Doutor, eu não vou falar. Ele falou, o quê? O juiz falou assim, o quê? Eu falei, sim. Ele falou, então eu vou te perguntar, você não fala, estou satisfeito. Você não fala nada. Que qualquer coisa que você falar vai ser tido como regra. Você só fala, não vou voltar. Eu falei, beleza. Daí ele falou assim, doutora, a palavra, a regra, eu falei, eu não vou voltar. Gente. Os advogados levantaram 5 e começaram a girar em volta da mesa. Não, mas é possível, a promotora aí falar, agora é a hora dela, a promotora. Pode vir, doutora. Não, eu não podia levar, estou satisfeita. Eu falei, não, eu não tenho. Eu assim, ó, o juiz falou, não fala nada. E nós fomos uma votação de quesitos e eles foram condenados. A 30 e tantos anos de prisão, cada um. Uns um pouco menos, porque eram motorista e tal. Então, quer dizer, é o filho da hora. Você sente alguma coisa vai vir na frente. E eu sabia que o negócio ia tipo, não sei, para mim havia uma coisa nova que ia, vamos supor, acabar com a reputação da vítima, alguma coisa, não sei. Até hoje eu não sei se tinha alguma coisa por trás desse crime, mas na minha cabeça tinha. Então, é uma coisa que me marcou muito, teve outros fatos também, mas assim, é uma decisão que eu tinha eu comigo mesma ali, não tinha ninguém para me ajudar. Porque eu não podia perguntar para o juiz a opinião dele, porque todo mundo estava ali, né? Apesar de ele também ele ia julgar, eu não podia questionar ninguém, e eu tinha medo do quê? Da sociedade falar assim, nossa, só porque está agora, que o veredito saiu, já era quase 4 horas da manhã. Eu lembro que a gente saiu para a rodovia e fomos procurar um lugar para tomar café da manhã, eu com o juiz, porque nós voltamos para a sede da comarca. Então, assim, eu tinha medo da sociedade falar, nossa, ela cansou, ela quis ir embora dormir. Tipo assim, e não era isso. Eu estava coçando no olho ali, mas eu vi tecnicamente que era hora de parar. E deu certo. Então, assim, é a hora que tudo aquilo que eu passei nos concursos me ajudou ali, que é a hora da pressão. Você está sozinho. Ali tem 5 advogados para trocar ideia, e você estava sozinho, né? Então, é uma coisa que me fez lembrar. Mais alguém? Não? Considerando o horário, ninguém que você pergunta. Não tem pergunta. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Mara. Obrigada. Palestra extraordinária, a experiência da senhora, a praticidade, a facilidade de transmitir o seu conhecimento, a simpatia. E eu quero até compartilhar com a senhora uma oportunidade que eu tive com o Ministério Público de Porto Alegre. E muitas vezes a gente tem esse conceito do Ministério Público sempre muito agressivo na denúncia e muitas vezes um órgão muito intocável e tudo mais, né? Eu percebo que o Ministério Público hoje também está muito orientador. Tem um programa no cliente, numa indústria, tem um programa ambiental. Nós, naquele momento que aconteceu a turbulência, vamos perguntar para o promotor como é que faz para sair dessa situação. E o promotor nos deu toda a orientação para poder sair daquele cenário. Então, eu quero parabenizar a senhora, parabenizar o Ministério Público e, na sua pessoa, naturalmente, dizer que esse trabalho que vocês vem desenvolvendo é um trabalho extraordinário e a palestra de hoje foi encantadora. Parabéns. Muito obrigada. E ao nosso professor Vinícius, né? Porque homenagem também ao senhor por ter escolhido a doutora para fazer essa palestra muito especial para nós aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Doutora, então, prestigiar, né, os filhos da senhora, dar o devido descanso, porque hoje é sexta-feira, foi uma semana. Estou de plantão. Vou chegar lá, vou olhar a caixa, já chegou. Amanhã tem audiências 2 da tarde. Então, bom trabalho para a doutora desse final de semana. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. E como a senhora já deu a deixa, depois vamos conversar mais para poder levar os alunos lá para conhecer um pouco mais da promotoria. Obrigado, viu, doutora? Obrigada.
Obrigada, viu, gente?